Se curtiu nossos vídeos, então por favor inscrevam-se no canal. Há décadas, uma rede mundial de ufólogos dedicados vem pressionando os líderes mundiais para que eles tragam a público todos os arquivos ultrasecretos sobre OVNIs e a presença de alienígenas aqui na Terra. Hoje se percebem sinais de que uma abertura total dos arquivos possa vir em breve. Pode ser que essa geração atual seja a primeira a responder essa grande e profunda questão. Nós estamos a sós no universo? Quais seriam os sinais? Quando isso irá ocorrer? Milhões de pessoas em todo o mundo acreditam que fomos visitados por seres extraterrestres no passado. Será que as histórias de abduções revelam um plano secreto incrível? E qual o seu significado para a raça humana? A maior parte da humanidade atual considera a Bíblia, a Torá e o Alcorão como a palavra de Deus. Mas é possível que esses livros fossem de fato dados a nós por extraterrestres que nossos ancestrais consideraram como deuses? Eu não creio que seja uma obra de ficção. É uma história real. E a história inclui não só ações dos seres humanos do planeta Terra, mas também inclui ações de extraterrestres em outros planetas e na Terra em interação com os seres humanos daqui. Venha conosco descobrir novas evidências surpreendentes de vida extraterrestre que os governos mundiais estão preparando para trazer à luz em Alienígenas. Demônios que obtêm o controle de seres humanos enquanto eles dormem. Ficam incapazes de respirar e se sentem congelados. Coisas similares acontecem com as pessoas no fenômeno de abdução moderna. Jornadas interplanetárias no espaço e no tempo. Eles vão para outro mundo, com seres sobrenaturais. E daí, quando voltam, perderam a noção de tempo. Culturas inteiras que desaparecem misteriosamente da Terra. Nós sabemos que foram ameaçados por alguma coisa do céu. Isso poderia ser algum tipo de energia que possivelmente foi utilizada por alienígenas do passado e que nós ainda não compreendemos. Centro do Arizona. A Floresta Nacional Apache State Graves, 5 de novembro de 1975. Às 6:30 da manhã, uma luz brilhante de repente aparece no céu no centro das montanhas do Arizona. 6 trabalhadores do Serviço de Floresta americano estão indo para casa após um dia de trabalho e viram um grande disco prateado andando pelo céu. Era liso como vidro, mas brilhava e refletia ao mesmo tempo. Tinha uma aparência poderosa e era simplesmente incrível. O raio de energia me atingiu. Eu senti como se tivesse sido atingido por algo real. Como uma explosão física, mas sentido como se fosse um tipo de choque elétrico ao mesmo tempo. Walton basicamente foi tomado por essa luz que cegava. A equipe saiu rapidamente da área e daí pensamos que é melhor a gente voltar. Voltamos e eu não sei o que era esse objeto, mas tinha ido embora e ele também tinha sumido. O misterioso raio de luz deixou-o inconsciente. E quando ele acordou, ele estava em uma sala cercado por seres estranhos. Histórias sobre encontros com alienígenas, abduções em diferentes regiões são tão antigas quanto a espécie humana. Uma coisa enigmática já acontecia conosco e com os nossos ancestrais. E quando vemos relatos de abduções modernas, descobrimos que eles são parecidos. Uma investigação da Força Aérea sobre a visão de OVNIs e contatos com extraterrestres. Embora mais de 12 mil relatos tivessem sido investigados, no espaço de 20 anos, o governo concluiu publicamente que a maioria dos casos foi confundida com fenômenos naturais, sobre encontros alienígenas.
são quando os ocupantes da nave levam o observador a bordo e fazem algum tipo de experimento nele ou implantam alguma coisa. É quando as pessoas têm algum tipo de comunicação telepática com os ocupantes da nave ou ETs. Esses relatos têm aumentado, e até mesmo a criação de híbridos humanos. Muitas dessas histórias de abdução são assustadoras. O abduzido não tem controle total de seu próprio corpo. O abduzido sofre dores incríveis pelo que fazem com ele e não pode controlá-las. E mudam completamente devido a esses experimentos, chegando a afetá-los profundamente por serem muito perturbadores. Hoje vamos expor o que pode ser uma história real incrível, que conecta os encontros alienígenas em todo o mundo. Essas pessoas podem sequer ser humanos. E culmina em uma batalha extraterrestre pelas armas mais poderosas do planeta Terra. Alguns acreditam que havia um alienígena lá. Um ser extraterrestre. É algo diferente de tudo o que você já ouviu. Venha conhecer o mistério e seu alienígena. Quem eles são, o que eles querem, por que eles estão vindo para este planeta e manipulam genes aparentemente em várias formas de vida e interagem com humanos na síndrome de abdução humana. O fenômeno, a grande estranheza continua e persiste, desafiando a lógica humana e desafiando a compreensão humana. Pesquisadores dizem que abduções por alienígenas têm ocorrido há milênios. Esses eventos extraordinários teriam sido documentados no mundo antigo. Talvez a resposta possa ser encontrada em Florença, Itália, entre os diários e papéis secretos de um dos homens mais brilhantes e misteriosos do mundo, Leonardo da Vinci. Embora da Vinci seja reconhecido por seus quadros como a Mona Lisa e a Última Ceia, estudiosos estão mais intrigados por seus livros de anotações particulares, que continham esboços de uma tecnologia militar futurista, incluindo metralhadoras, tanques, helicópteros e até submarinos. Está claro que Leonardo da Vinci estava ciente de uma série de segredos que foram transmitidos por muitos e muitos milhares de anos. Da Vinci também pode ter sido contratado por extraterrestres humanoides que podem ter falado com ele em pessoa ou telepaticamente, inspirando-o a fazer muitas coisas diferentes. Nós sabemos, por exemplo, que uma de suas invenções foi um carro redondo. Isso se parece com um UFO. Mas ele também projetava armas. E seria isso oriundo do fato de os UFOs terem demonstrado alguma agressividade que, de alguma forma, passou para ele? Estariam eles tentando lhe dar armas que poderiam ser usadas para destruir a vida no planeta? Isso pode ser possível. Mas Leonardo da Vinci tinha conhecimento sobre armas avançadas. Teria ele adquirido através de observação e estudo? Ou este conhecimento lhe foi dado por outra fonte, talvez extraterrestre? Há referências nas quais o próprio Da Vinci disse que teve encontros, visões de deuses e anjos. Não existem deuses, não existem anjos. Eles eram extraterrestres. Seria possível que através dos séculos os alienígenas tenham feito parceria com colaboradores humanos? Seres humanos confiados com um tipo de conhecimento científico avançado que possibilitaria à humanidade pular séculos de uma evolução intelectual normal? Para os estudiosos, o fato de a humanidade ter saltado do lombo do cavalo para a viagem à Lua em menos de 100 anos torna esta hipótese não somente possível, como totalmente provável. No nosso desenvolvimento, subitamente, damos um salto quântico. Nós estamos nas cavernas comendo bananas e, de repente, estamos construindo pirâmides. Virtualmente, do dia para a noite, este salto quântico pode ser explicado por uma intervenção extraterrestre direta no nosso passado. A evidência pode ser encontrada no que muitas pessoas acreditam ser as páginas que faltam na Bíblia judaico-cristã. Kibbutz Qumran, Palestina.
Em 1946, uma coleção de manuscritos antigos conhecida como Manuscritos do Mar Morto é descoberta escondida em jarros de argila dentro de uma caverna. Entre os manuscritos está o Livro de Enoque, o chamado texto bíblico perdido, no qual o profeta hebreu chamado Enoque descreve em detalhes seus encontros extraordinários com seres de outro mundo. Enoque nos conta sobre guardiões do céu que desceram aqui. Ele não usa o nome nave espacial, mas diz, desceram na terra, vindos do céu. Ele é o único que fala na primeira pessoa. Eu fiz, eu pensei, eu voei, eu tive contato com os chamados guardiões do céu. Enoque foi levado do nosso planeta Terra pelo Senhor em uma carruagem de fogo. Eles não eram anjos, eles não eram deuses, eles eram extraterrestres de carne e osso, que o levaram para um tipo de veículo para, então, escrever o conhecimento do universo, como ele o chama. Nossos ancestrais achavam que tudo o que testemunhavam tinha a ver com magia, quando na realidade isso não era nada mais do que tecnologia mal compreendida. Será que o livro de Enoque realmente descreve um evento de abdução? Um evento que aconteceu milhares de anos atrás? O inverno nuclear. Todas as plantas da Terra foram queimadas. A água se transformou em ácido. O homem foi erradicado vítima de suas próprias armas devastadoras. Este pode ser o futuro do planeta Terra. Um destino que pode ter sido determinado há décadas por um ser misterioso em um local improvável. Há muitos que acreditam que os visitantes extraterrestres podem ter fornecido inspirações intelectuais para homens como Albert Einstein, cujas teorias sobre a relatividade abriram portas para a possibilidade de viagens futuras através do espaço e do tempo. J. Robert Oppenheimer, cujas pesquisas no campo da física teórica resultaram no desenvolvimento de armas nucleares. Wernher von Braun, cujas inovações na tecnologia avançada de foguetes culminaram no programa espacial atual. Quando olhamos para as vidas e motivações como as de Wernher von Braun e o porquê de ele querer levar a humanidade para o espaço, somos confrontados com o fato de que ele estava absolutamente convencido de que já havíamos ido para lá ou uma antiga civilização teria vindo de lá para a Terra. Essas pessoas eram motivadas e especificamente queriam nos levar ao espaço, porque de alguma forma encontrariam algo que mudaria completamente o planeta Terra. E os visitantes são reverenciados como deuses, que parecem vir em discos voadores ou barcos de prata, ou qualquer uma das várias descrições da tecnologia extraterrestre que vemos nas antigas lendas. E eles estão sempre tentando conduzir a humanidade em uma direção que é benéfica para todo mundo. Nuremberg, Alemanha. Os cidadãos acordam de madrugada para acompanhar o espetáculo de objetos cilíndricos pairando no céu e liberando discos vermelhos, pretos, laranjas e azuis. Segundo relatos publicados no jornal Nuremberg Gazette, tubos semelhantes a canhões também apareceram e eles começaram a lutar uns contra os outros. Após uma hora de batalha, as entidades pareceram pegar fogo e caíram na terra, onde viraram fumaça. 5 anos depois, o arquiteto austríaco Hans Glaser criou uma gravura de madeira detalhando o que observou durante o famoso evento. Naquela gravura e nos relatos das testemunhas realmente podemos ver UFOs em batalha. Os relatos diziam que eles estavam combatendo uns aos outros, atirando uns nos outros. Se observar o canto direito na base da gravura, verá fumaça saindo de alguns círculos no chão. Está claro que eles caíram, foram abatidos. Isso é muito interessante, pois mostra que o padrão de agressão entre os UFOs realmente existe há muito tempo. Para alguns estudiosos, a gravura, de 450 anos, é a evidência de uma guerra cósmica alienígena. Na verdade, eles alegam que eventos hostis similares vêm ocorrendo na história há séculos. As evidências, a partir dos registros, dos depoimentos das testemunhas, mostram uma conexão entre os UFOs e uma tentativa de diminuição, uma aparente intenção de aniquilar ou diminuir a raça humana. Por exemplo, durante os anos da praga,
Houve muitos relatos de UFOs, luzes brilhantes no céu que espalhavam gases. As pessoas diziam que esses gases eram, na verdade, a causa da praga. A resposta começa do outro lado do mundo, em Woomera, na Austrália. Woomera era onde ficavam as instalações de testes do Blue Streak, o primeiro míssil balístico intercontinental da Grã-Bretanha. Qual era o seu objetivo? Quando o míssil é finalmente lançado, o teste é considerado um fracasso. Mas seria isso exatamente o que os alienígenas queriam? O Blue Streak era exatamente o tipo de coisa que em 1964 mais interessaria a um visitante extraterrestre. Por décadas, houve incontáveis incidentes ligando armas balísticas terráqueas a relatos de OVNIs e alienígenas. Desde que nós detonamos uma arma nuclear nos anos 40, muitas pessoas e testemunhas acreditam que quando há uma arma nuclear ou um míssil que seja capaz de transportar uma arma nuclear, eles são atraídos. Menos de 3 semanas depois, a aparição de um OVNI na costa da Califórnia, outro fenômeno extraterrestre é registrado. Desta vez por uma equipe da Força Aérea Americana, filmando o teste de um míssil Atlas. O foguete Atlas americano e o míssil Blue Streak britânico eram muito parecidos. Ambos eram mísseis balísticos intercontinentais. Eles seriam usados como ICBMs. Os dois foram lançados, embora não estivessem armados. E os dois sofreram interferências de fenômenos estranhos. Quem lidera a tripulação é um tenente-coronel chamado Robert Jacobs. De acordo com ele, o teste do míssil fracassou no último estágio. Ele manda revelar a filmagem do teste. Assim que o filme é processado, Jacobs é convocado por seu oficial superior. Havia 2 homens estranhos de terno escuro. Eles perguntaram o que ele viu. Bom, tudo que Jacobs viu, é claro, foi o míssil deixando a plataforma de lançamento e voando sobre o horizonte. Então, eles mostraram o filme. De repente, ele dispara um raio de luz na ogiva, na ponta do míssil. Dá a volta, dispara de novo, dá a volta, dispara de novo e a ogiva se seca. De acordo com Jacobs, o filme e os homens de terno escuro desaparecem e nunca mais são vistos. E eles estavam tentando esconder a evidência de um ataque às nossas armas nucleares por OVNIs. Isso pode significar que o nosso planeta é vigiado por uma cultura extraterrestre muito preocupada com o nosso uso de armas nucleares, que está nos dizendo claramente: nós não vamos permitir que vocês usem armas nucleares, vamos mexer com seus mísseis. Eram os anos 60, o mundo estava à beira da guerra. Quem estaria mais interessado em impedir que os humanos dos anos 60 se autodestruíssem? Bom, a resposta é simples: outros seres humanos. Mas outros seres humanos do futuro. Seria o astronauta um ser humano, enviado do futuro para impedir a aniquilação nuclear? Se nós inventássemos a viagem no tempo no futuro, não tentaríamos consertar nossos erros do passado? Se for verdade, podemos ter sido salvos de um apocalipse criado por nós mesmos. Existem projetos em que humanos e extraterrestres trabalham lado a lado. Ele revela uma suposta conspiração do governo envolvendo visitas interplanetárias e um plano para colaborar com raças extraterrestres. É a Bíblia da conspiração alienígena. Isso é assustador. Conheça os arquivos confidenciais sobre alienígenas. Genebra, Suíça. 90 metros abaixo do solo, em um túnel com mais de 25 quilômetros de circunferência, localiza-se o maior acelerador de partículas do mundo, o Grande Colisor de Hadrons. Concluído em 2008 pela Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear, também conhecida como CERN, este enorme projeto internacional pode permitir que os cientistas resolvam mistérios intrigantes relacionados à criação do universo. O Grande Colisor de Hadrons é uma máquina usada pela ciência para estudar como as partículas menores do que um átomo se comportam.
O grande colisor de hadrons foi baseado no princípio de se acelerar prótons, que é um dos elementos-chave do núcleo de um átomo. Os cientistas querem acelerar os prótons a velocidades muito altas, num movimento circular, e colidir dois feixes que estão se movendo em direções contrárias. Quando se provoca essa colisão de partículas, se obtém um grande número de partículas resultantes. Assim como quando batemos dois objetos e eles se quebram em vários pedaços, os prótons também se quebram. E isso permite o estudo das partículas fundamentais que formaram a matéria. Em 13 de dezembro de 2011, cientistas que trabalhavam com o grande colisor de hadrons anunciaram ter descoberto uma possível evidência da existência do bóson de Higgs, que algumas pessoas chamam de partícula de Deus. A busca pela partícula de Deus e pela criação destas incríveis partículas aceleradoras, tal como aquela no CERN, é realmente a recriação da Torre de Babel. A Torre de Babel parece ter sido a primeira tentativa da humanidade de atingir os buracos abertos do paraíso para abrir os portais estelares e os buracos negros. E esses buracos se transformaram em portais que permitiam a entrada dos extraterrestres. Acho que nada vai ser impossível para nós no futuro. Mesmo o que achamos uma loucura total vai acontecer. O que quer que os humanos venham a pensar, calcular e até fantasiar, um dia vai se tornar realidade. Eu acho fascinante que nós tenhamos encontrado o colisor de hadrons, conhecido por ser um portal para o universo, porque estamos tentando desvendar os segredos do universo com essa máquina. Eu acho que se envolveram com coisas que não deveriam ter mexido. Existem muitos especialistas aí fora que acham que as forças demoníacas são de fato extraterrestres. E eles podem ter aberto uma entrada, um portal para se comunicarem com essas coisas. Alguns cientistas creem que a descoberta da chamada partícula de Deus pode levar à criação da chamada Higgs Singlet. Uma partícula que teria a habilidade de entrar em outra dimensão, mover-se para frente ou para trás no tempo e aparecer no futuro e no passado. Em outras palavras, ela possibilitaria a viagem no tempo. Esses seres não são muito diferentes de nós. Eles têm cabeça, têm mãos, 2 braços, 2 pernas, 2 olhos, um nariz e uma boca rudimentar. E com certeza em várias descrições eles parecem ser próximos de nós, e a aparência deles é muito similar aos primeiros conceitos da ficção científica de como a raça humana evoluiria ao longo das eras. Então é preciso se perguntar, talvez, de certa forma, há algum tipo de força extraterrena que está usando outras dimensões de algum mundo alternativo. Mas tem a capacidade de atravessar portais e entrar no nosso mundo para nos influenciar. Estamos conseguindo muito mais energia. E isso significa que estamos investigando mais a fundo e podemos estar a um passo de descobrir uma coisa que é completamente chocante. A raça humana vai concentrar mais energia numa área pequena do que já fizemos antes. Então procuramos um fenômeno completamente novo. E à medida que chegamos a energias cada vez mais altas, não sabemos o que vamos encontrar, porque a física nesses níveis é uma ciência completamente experimental. Nós não temos o total entendimento e descrição do universo, o que pode gerar esse medo e ansiedade de que podemos criar uma coisa que vai destruir o universo. Nós vivemos em um mundo tridimensional e às vezes as pessoas acham que o tempo é uma 4ª dimensão. Mas algumas teorias da física, como a teoria das cordas, dizem que existem muitas outras dimensões, 10 ou 11 dimensões ao todo. Mas algumas dessas dimensões não são acessíveis, nós não as vemos, porque essas dimensões são minúsculas, subatômicas, menores do que as partículas de um átomo. E se pudéssemos viajar por essas outras dimensões, iríamos para lugares totalmente diferentes. Será que existem outras dimensões e que não somos capazes de percebê-las? Se for o caso, alguns seres avançados de galáxias distantes já teriam conseguido dominar e utilizar a partícula de Deus para visitar a Terra, como alguns teóricos sugerem. Quando observamos os experimentos realizados na CERN com o grande colisor de hadrons,
Pode ser que a humanidade esteja dando seus primeiros passos em direção à construção do universo. Estamos manipulando a matéria no nível subatômico e literalmente dominando as forças da criação. Estamos entrando num território enorme e desconhecido. Vamos testemunhar eventos que nenhum outro ser humano já testemunhou em escalas de densidade de energia que nenhum ser humano foi capaz de criar antes. Isso é muito empolgante. Quem sabe o que vamos encontrar? Quando eles terminarem a atualização, ele será 13 vezes mais poderoso. Então é um enorme aumento de energia. Nós nunca tivemos uma máquina que pudesse operar nesses níveis de energia. Mas a questão é, corremos o risco de abrir algo que nós não queremos? Será uma caixa de Pandora? Se nós olharmos para os extraterrestres, que são descritos como Greys, que foram citados no caso Roswell, vamos perceber que suas formas, em vários aspectos, são parecidas com as que nós projetamos ou prevemos que vamos ter no futuro, se nos tornarmos uma raça que viaja pelo tempo. O incidente de Roswell, no Novo México, aconteceu coincidentemente perto do aniversário da deusa egípcia Ísis. Então, temos que imaginar se esses chamados corpos alienígenas encontrados no local do acidente de Roswell, com corpos magros e cabeças grandes, que viajava no tempo. Será possível que os seres vieram da estrela Sirius, assim como a deusa egípcia Ísis? Eles teriam chegado ao nosso planeta usando conhecimentos avançados da tecnologia do espaço-tempo? Eu acredito na viagem no tempo. Às vezes eu me pergunto se esses OVNIs não são de viajantes do tempo. Da nossa própria espécie do futuro. Eu acho bem possível que visitantes alienígenas possam usar certas formas de teletransporte. Eles também podem ter dispositivos de propulsão que se aproximam da velocidade da luz. Será possível que seres celestiais avançados viajaram no tempo através de buracos de minhoca a caminho da Terra? Ou estes seres possuíam uma tecnologia de viagem no tempo ainda mais avançada, talvez baseada na complexa ciência da física quântica? O que nós sabemos é que a física do nosso planeta, a física quântica e a teoria das cordas já deram um grande passo adiante no último século. Só por afirmar que não existe restrição matemática para se viajar no tempo, seja para o passado ou para o futuro. E uma vez que a comunidade de físicos diz que não existe restrição, cabe a nós descobrir como fazer isso. A viagem no tempo é basicamente a mesma coisa que teletransporte. Nós podemos ir de um lugar a outro na Terra em questão de milissegundos. Isso revolucionaria todos os tipos de viagem. E, ao mesmo tempo, as conexões entre os próprios humanos e com outros tipos de civilização, incluindo também as civilizações de outros planetas. Nos anos 60 e 70, as pessoas especulavam como os seres humanos seriam em 1000 anos ou 2000 anos. A ideia era que nós íamos aumentar nosso conhecimento intelectual, então nosso cérebro ficaria maior. E também teríamos máquinas para fazer basicamente todo o nosso trabalho físico, em que usamos as mãos. Nós nos tornaríamos seres praticamente inertes. E se eu analisar esse primeiro conceito do futuro da raça humana, posso dizer que é parecido com o padrão tradicional do alienígena Grey, o ET de Roswell. Seriam eles os chamados visitantes que foram registrados ao longo dos séculos? Considerando os avanços científicos do último século, será possível que os humanos do futuro tenham descoberto a habilidade de viajar no tempo? Ou seriam seres de outro mundo que dominaram a viagem através do espaço-tempo?
Talvez as respostas possam ser encontradas não aqui e agora, mas em outro lugar e em outro momento. A inteligência extraterrestre pode ter acelerado as invenções da humanidade. Mas temos que nos perguntar se estamos preparados para usá-la. Se não, a única saída para a sobrevivência do planeta Terra talvez seja continuar a esconder algumas das tecnologias alienígenas. Desvendando os maiores segredos do planeta Terra. Estruturas tão antigas quanto o tempo continuam impressionando historiadores e engenheiros de todo o mundo. Como civilizações antigas construíram as maravilhas arquitetônicas mais duradouras da Terra. Culturas avançadas surgiram praticamente do nada na Suméria e no Egito para erguer templos e pirâmides enormes. Um feito épico mesmo para a atual tecnologia. Muita gente se pergunta como eles ficaram tão avançados. É como se dessem um salto tecnológico enorme em relação à ciência e à matemática. Então, a engenhosidade e a imaginação são humanas e elas têm esses saltos e avanços sozinhas? Ou pode ser que nós recebemos ajuda de um poder elevado de algum lugar além da Terra? Nós construímos estes monumentos megalíticos sozinhos ou fomos guiados por alienígenas? Se for o caso, a que custo? Houve um tempo em que tinham gigantes na Terra. Os sumérios viviam com seus deuses, os Anunnaki. Há lendas de deuses que vieram dos céus para criar a humanidade. Eles eram, de certa maneira, extraterrestres. Caminhavam na Terra, governavam as pessoas. E tabuletas de argila revelaram uma agenda extraterrestre. Com certeza, eles meio que deram uma melhorada na humanidade e usaram os humanos como se fossem escravos. Será que visitantes alienígenas realmente mudaram o rumo da humanidade em um passado distante? Nossos antepassados receberam ajuda e essa ajuda veio de outro lugar. Lá de cima. De deuses extraterrestres ao possível retorno dos arquitetos originais, acompanhe esta investigação das raízes extraterrenas da civilização humana em Alienígenas. Teherã, no Irã, 19 de setembro de 1976. Vários civis aterrorizados testemunham um orbe com formato de estrela com cerca de 90 metros de diâmetro. 2 pilotos da Força Aérea Iraniana perseguem o OVNI. Quando o objeto está no alvo, o painel de controle dos 2 jatos trava de repente. Os aviões ainda estão no ar, mas perigosamente não se encontram mais sob o controle dos pilotos. Essa coisa foi vista no radar, tiveram contato visual com ela, se comportava de um jeito estranho e tinha uma tecnologia que podia desarmar nosso sistema de armas. Um dos pilotos acabou virando general na Força Aérea Iraniana. Obviamente a credibilidade dele não ficou arranhada. Tão repentinamente quanto os instrumentos travaram, o controle dos aviões é retomado. O OVNI de Teherã é um evento bem documentado, mas está longe de ser o primeiro da região. A área ao redor do que hoje é o Irã faz parte da antiga Mesopotâmia e é considerada o berço da civilização. Mas muitos especialistas acreditam que ela não foi fundada por humanos. A arte suméria antiga mostra seres alados similares a deuses, aparecendo diante de humanos, dirigindo charretes em chamas e controlando discos gigantes no céu. Estes seres representariam deuses míticos, extraterrestres antigos ou ambos. 4000 a.C. Após séculos vivendo como caçadores-coletores, de repente os sumérios dão grandes saltos. Eles desenvolvem o arado e a irrigação, iniciando a era da agricultura. Eles também desenvolvem uma forma primitiva de astronomia e uma linguagem escrita. Mas os sumérios antigos conquistaram isso sozinhos ou tiveram ajuda? A resposta pode estar sendo exibida em um museu de Berlim. O cilindro VA243 está guardado em uma coleção suméria no Museu Pergamon. Suas misteriosas inscrições demonstram um conhecimento avançado do espaço, que muitos consideram impossível ser possuído por uma cultura antiga. Ele apresenta um mapa da nossa galáxia e cita um planeta misterioso localizado depois de Netuno.
O escritor e ufólogo Zecharia Sitchin fez alegações polêmicas de que um planeta chamado Nibiru é o lar dos deuses celestes sumérios, chamados de Anunnakis. Sitchin acredita que os Anunnakis eram extraterrestres, uma raça de gigantes que veio minerar os depósitos de ouro da Terra. Já vimos representações dessas criaturas estranhas em cavernas, já vimos em hieróglifos, já vimos em cuneiformes sumérios. São criaturas humanoides parecidas com a gente, mas eles vestem trajes espaciais estranhos com raios saindo deles. Estão presentes há mais de 10 mil anos e, sinceramente, são um mistério porque aparecem em todos os lugares do mundo. Ainda mais perturbadoras são as histórias sumérias de deuses criando os primeiros humanos. Contos sumérios antigos dizem que deuses projetaram humanos para aliviá-los de seu trabalho diário. Os Anunnakis teriam criado geneticamente um híbrido humano a partir de seu próprio código genético. O famoso astrônomo Carl Sagan escreveu em seu livro A Vida Inteligente no Universo: eu acho que se a civilização suméria é representada pelos descendentes dos próprios sumérios como de origem não humana, as lendas relevantes deveriam ser estudadas cuidadosamente. Será que a raça humana pode ser geneticamente descendente de uma raça extraterrestre antiga? Os alienígenas seriam responsáveis pelas conquistas mais notáveis da humanidade? Eles vieram à Terra em uma missão especial para trazer sabedoria e também para extrair alguns materiais do próprio plano terrestre. Nos textos cuneiformes, os Anunnakis são descritos detalhadamente, incluindo como eles viveram por centenas de anos. Eles tinham um enorme conhecimento e poder sobre o mundo inteiro. Eles sabiam de tudo. Eles tinham conhecimento de todas as ciências e de todas as artes. De onde eles tiraram esse conhecimento e de onde eles vieram? Isso é um total mistério para os arqueólogos. E você deve se perguntar, eram, na verdade, extraterrestres? Artefatos antigos revelaram que os sumérios podem ter sido visitados por extraterrestres, que ofereceram conhecimento e tecnologia avançada. Mas esta não é a única evidência de alienígenas antigos. Sua presença ainda pode ser vista em larga escala em uma das 7 maravilhas do mundo. A Grande Pirâmide de Gizé é a estrutura mais rapidamente reconhecível da Terra. Suas dimensões enormes e design preciso continuam espantando engenheiros até hoje. Alienígenas antigos ajudaram a construir a Grande Pirâmide? Alguns especialistas acreditam que sua geometria única liga nosso mundo aos cantos mais distantes da galáxia. Os egípcios antigos chamavam as pirâmides de Iket, o que significa luz gloriosa, e referiam-se a elas como estrelas que cairão na Terra. Mas nos anos 80, um pesquisador chamado Robert Bauval fez uma descoberta surpreendente. Vistas do alto, as 3 grandes pirâmides de Gizé têm uma estranha semelhança com a posição das 3 estrelas que formam o cinturão de Órion, uma constelação adorada pelos egípcios. As 2 pirâmides maiores foram construídas em linha reta e posicionadas uma perto da outra, enquanto a menor ficou ligeiramente separada. Bauval afirmou: há mais aspectos que sugerem uma intenção deliberada de representar o cinturão de Órion em Gizé. Na época da construção das pirâmides, seus 4 lados foram revestidos com uma pedra calcária altamente refletora. Quando atingida pelos raios do sol, esta superfície brilhava o bastante para ser vista do espaço. Os egípcios aprenderam esta tecnologia com os Anunnakis, a mesma raça que teria guiado os sumérios. As pirâmides de Gizé seriam um farol galáctico para os Anunnakis? Elas foram criadas como um sinal de trânsito astronômico? Se for o caso, por quê? O tamanho das estruturas na Suméria e no Egito aponta para métodos de engenharia altamente avançados e uso de equipamentos de ponta para mover, cortar e posicionar os blocos finalizados. Esta habilidade misteriosa é evidente em todo o mundo. Podem esses estranhos deuses que são descritos nos textos cuneiformes de fato terem existido? E se for isso, será que eles podem ter sido seres extraterrestres?
E para provar, eles apontam para uma lenda antiga que também foi achada escrita nas tabuletas de argila. A lenda que narra a criação do homem por criaturas antigas que vieram do céu. Nínive, no Iraque, 1849. Um tesouro de antigos textos cuneiformes foi descoberto, detalhando relatos sobre a criação da terra, do homem e sobre a vida dos deuses. Gravado em 7 dessas tabuletas está um mito de criação babilônico que se chama Enuma Elish. Enuma Elish deve ter sido composta no século XI a.C., mas é quase certo que essa história remonta a períodos bem anteriores. As tabuletas falam de um deus chamado Marduk, que pegou o sangue do deus Kingu e misturou com argila no intuito de criar os primeiros humanos da Terra. Quando os Anunnaki criaram um homem modelo, esse homem foi colocado como uma história na Bíblia, e ele se chama Adão. O que eu acho interessante é que ficaram fora da Bíblia alguns dos detalhes mais importantes, que a história foi enxugada. Então, os tabletes sumérios, as tabuletas da Mesopotâmia, contêm versões com maiores detalhes. De acordo com os principais estudiosos, Enuma Elish é somente um exemplo de um antigo mito da criação, mas é baseado em fatos. Anunnaki é um termo que significa aqueles que desceram do céu. Então o conhecimento que veio de Nínive é uma visão completa de uma civilização que simplesmente apareceu do nada. Muitas das tabuletas que foram descobertas em Nínive descrevem nuances na mentalidade dos deuses dos Anunnaki. E eles são descritos como sendo de carne e osso como nós. Os Anunnaki eram seres físicos que chegaram aqui em naves gigantes, que os nossos antepassados acharam que se tratava de algum tipo de aparição divina. Nossos antepassados, principalmente os sumérios, receberam ajuda. E essa ajuda veio de um outro lugar. Lá de cima. Alguns especialistas acreditam que os Anunnakis podem ter usado algum tipo de tecnologia antigravitacional para construir os maiores monumentos antigos da Terra. Contatos extraterrestres atuais em todo o mundo, que citam carros sendo erguidos por raios de luz e pessoas sendo feridas por lasers, também podem ser descrições da tecnologia alienígena que poderia ter sido empregada para içar e posicionar objetos superpesados. De acordo com as teorias do ufólogo Zecharia Sitchin, Nibiru, o planeta dos Anunnakis, orbita além do raio de alcance de Netuno, se aproximando da Terra a cada 3.600 anos. Cientistas chamados de arqueoastrônomos, que estudam estes locais antigos e sua relação com as estrelas, indicam a incrível possibilidade de um grupo de descendentes de alienígenas estar rastreando o retorno de seus ancestrais extraterrestres. A Esfinge é uma das estátuas mais reconhecíveis do mundo, esculpida em uma única pedra calcária monstruosa. Pesquisadores descobriram que ela sofreu os efeitos da erosão, mas não do vento, e sim da água. Uma reportagem recente da NBC News Online relatou uma nova compreensão das chuvas no Planalto de Gizé milhares de anos atrás. A última vez que houve precipitação suficiente na região para causar este tipo de erosão por chuva no calcário foi cerca de 9.000 anos atrás, em 7.000 a.C. A Esfinge seria mais antiga que as pirâmides? Nos livros de história, nós aprendemos que os egípcios antigos construíram a Esfinge junto com as grandes pirâmides de Gizé. Mas e se não for verdade? Agora existem teorias e a ciência está provando que isso não está nem perto de ser verdade e que uma civilização, milhares de anos antes dos egípcios, pode ter potencialmente construído esse monumento. Uma análise mais detalhada da Esfinge deixou a história de cabeça para baixo. Especialistas acreditam que os faraós podem não ter sido seus arquitetos. Se for verdade, isso alteraria a história da civilização humana. Será possível que a humanidade pode não ter sido o primeiro experimento dos Anunnakis com vida inteligente na Terra?
Textos antigos de várias culturas citam uma inundação apocalíptica causada por um Deus descontente com sua criação. Todos estes mitos indicam uma única verdade apavorante? Os Anunnakis podem ter o poder de cruzar o universo, realizar feitos incríveis de engenharia e até ajudar a evolução de uma espécie. Eles também podem ter a capacidade de inundar toda a superfície da Terra, dizimando uma raça que precede a nossa. De acordo com mitos sumérios, os Anunnakis voltam à Terra a cada 3.600 anos. As datas precisas do início e do fim dos ciclos Anunnakis são desconhecidas, mas muitos especialistas acreditam que o retorno dos deuses celestes dos sumérios está se aproximando rapidamente. Mas como eles irão julgar nossos avanços, considerando o conhecimento que nos concederam há tanto tempo? A superpopulação e o consumo desenfreado de recursos naturais deixaram o futuro da humanidade em xeque. Em 2030, precisaremos do equivalente a 2 terras para suprir nossas necessidades. A humanidade ficou fora de controle. Algumas das maiores maravilhas arquitetônicas do mundo podem fornecer um aviso sobre a nossa própria destruição. Se os egípcios não construíram a Esfinge, ela deve ter sido esculpida por uma cultura mais antiga e sofisticada com habilidades tecnológicas superiores, que pode ter sido varrida da face da Terra. Um incidente ufológico em Teherã, em 1976, pode indicar o retorno dos Anunnakis ao mesmo local onde os experimentos com humanos começaram. Mas alguns especialistas acreditam que o experimento não foi concluído. A Terra já foi considerada o Jardim do Éden. Os Anunnakis irão considerar o planeta abundante quando e se retornarem? Eles continuarão nos enriquecendo e protegendo? Ou irão esvaziar a Terra para começar novamente? De onde vêm os OVNIs? Alienígenas, desvendando os maiores segredos do planeta Terra. Será que os visitantes do planeta Terra viajariam enormes distâncias para o único planeta com vida inteligente nesse canto do espaço? Ou será que eles teriam se originado de um lugar mais próximo? Existem outros planetas, como Marte, que têm artefatos nele, sugerindo que teria havido civilizações ali há muito tempo. O Sistema Solar nasceu mais de 4 bilhões de anos atrás. A civilização na Terra só tem 12 mil anos. Quantas outras poderiam ter emergido de mundos diferentes desde que os nossos planetas vizinhos tomaram forma? E se existiram outras civilizações, o que teria acontecido com elas? Teriam sido vítimas de catástrofes naturais ou de invasões? Desde aeronaves abandonadas em Marte, venha conosco investigar os segredos surpreendentes de outras civilizações no nosso sistema solar em Alienígenas. Nós temos várias culturas que descrevem a tecnologia moderna sendo usada milhares de anos atrás. Eles trabalhavam com uma tecnologia que poderia literalmente partir a Terra ao meio. Como eles poderiam ter esses armamentos tão avançados que nós mesmos conseguimos produzir só agora? Alguma coisa no nosso passado se perdeu. E estamos procurando a resposta. Ondas sonoras fazendo objetos sólidos flutuarem no ar. Raios laser vaporizando alvos com precisão milimétrica. Será que esses são exemplos maravilhosos da moderna tecnologia humana? Ou seriam meramente encarnações recentes de conquistas científicas cujas raízes se originam em um passado distante? Nas primeiras horas da manhã de 5 de novembro de 2005, o luxuoso navio de cruzeiro Seaborn Spirit passou a ser atacado por piratas nas águas do litoral da Somália. Mas os bandidos somalis foram rechaçados com sucesso por uma extraordinária e relativamente nova arma de defesa, um dispositivo acústico de longo alcance, ou LRAT. Fabricado pela LRAT Corporation, esse aparelho sônico pode, quando focalizado em um alvo,
produziram um som penetrante que chega a ultrapassar 150 decibéis, o suficiente para provocar cegueira temporária, náusea e perda auditiva irreversível. O exército americano usou armamentos sônicos no Iraque. Eles são usados para controlar multidões. São certos tipos de ruídos surdos e sinais que afetam as pessoas. Você começa a passar mal. O LRAD é atualmente usado pela polícia, pelos militares e pela segurança privada, e é considerada a arma suprema entre os armamentos sônicos. Mas será que o LRAD é realmente uma invenção do século XXI? Ou existem evidências de que armamentos sônicos similares existiram na antiguidade? A aproximadamente 27 quilômetros a nordeste de Jerusalém estão as antigas ruínas da cidade de Jericó. Aqui, os arqueólogos encontraram vestígios de povoados que remontam a 9000 a.C. Segundo a Bíblia judaica, acredita-se que Jericó tenha sido onde Deus falou com Josué, o sucessor de Moisés, e o orientou a marchar em volta das muralhas da cidade uma vez por dia durante 6 dias, com 7 sacerdotes levando trombetas de chifre de carneiro, seguidos da Arca da Aliança, o baú de ouro que guardava os 10 mandamentos. E então, no 7º dia, sob as ordens de Deus, Josué e os israelitas marcharam em volta do perímetro da cidade uma última vez. Só que agora, tocando as trombetas de chifre de carneiro. As muralhas de Jericó caíram e a cidade foi dominada. Mas será que pode ter sido outra coisa? Será que os israelitas poderiam ter uma avançada tecnologia de ondas sonoras? Sendo o caso, de onde teria vindo? Nas escrituras há uma história fascinante sobre a queda das muralhas de Jericó. Aos exércitos foi ordenado que rodeassem as muralhas várias vezes e por fim tocassem as trombetas e as muralhas vieram abaixo. A ideia de que algum tipo de arma sônica tenha sido usada para destruir aquelas gigantescas muralhas da antiguidade, para permitir que os israelitas basicamente tomassem a cidade, é de fato fascinante. Então, que tipo de tecnologia eles usaram? Parece absolutamente fantástico para nós que eles pudessem ter algum tipo de tecnologia alienígena avançada. Mas é claramente isso que eles descrevem. Nantes, França, 3 de outubro de 2011. Os cientistas mais importantes do mundo em ciência espacial estão reunidos para a conferência do Congresso Europeu das Ciências Planetárias e da Divisão de Ciências Planetárias norte-americana. O Dr. Pedro Lacerda, da Queen's University de Belfast, nos apresenta uma série surpreendente de fotos de um objeto misterioso no cinturão de Kuiper, além de Netuno. É um objeto estranho em forma de ampulheta numa órbita longa e solitária em torno do Sol distante. Uma análise cuidadosa revela que o objeto estaria girando pelo espaço perpendicularmente ao seu plano orbital, como um propulsor de avião. O modo como o objeto gira possui uma estranha semelhança com módulos existentes de espaçonaves giratórias, projetadas para gerar gravidade artificial, essencial para a sobrevivência em longas jornadas pelo espaço. O aspecto tecnológico dos fenômenos extraterrestres é fundamental. Você pode ficar admirado com a ideia de onde os ETs vieram e como eles são. Mas em termos de raça humana e do que isso significa, a tecnologia é o ponto central. Seria o objeto de Nantes, na verdade, um OVNI? E se ele for uma nave espacial, quantos mais poderiam estar espreitando outros recônditos do nosso sistema solar? O espaço além de Saturno é uma região imensa, virtualmente inexplorada. A única nave a visitar os planetas Urano e Netuno foi a Voyager 2, que passou por lá no final da década de 1980. A nave espacial mandou imagens com detalhes nunca vistos. Mas na década seguinte, nós descobrimos que suas câmeras teriam deixado passar muita coisa. 1º de julho de 2013. Um cientista da SETI, uma organização que busca a vida inteligente e extraterrestre, anuncia a descoberta de uma nova lua em volta do planeta Netuno.
mais uma além das 14 a orbitar no planeta. O pequeno satélite chamado de S-2004NI possui apenas 17 quilômetros de diâmetro. A Lua somente é localizada depois de um intenso estudo de imagens geradas em anos anteriores pelo telescópio espacial Hubble. E de acordo com alguns especialistas, ela não deveria existir. Eles afirmam que o pequeno mundo deveria ter sido pulverizado por asteroides durante a formação do Sistema Solar, ou poderia ter sido vítima da gravidade de Proteu, sua lua mais próxima, e ter se consumido em chamas. A sobrevivência surpreendente do objeto tem levado muitos especialistas em OVNI a concluir que a Lua seria uma nave espacial. Mas se o satélite mais novo de Netuno for de fato um OVNI, de onde ele teria vindo? Evidências recentes teriam revelado que pode ser uma espaçonave ativa nas regiões mais distantes do nosso sistema solar. As fotos teriam levado muitos a se perguntar se essa espaçonave seria de outro sistema solar, ou se ela teria se originado daqui, na nossa vizinhança. 16 de agosto de 2012. Um disco voador aparece nos céus do planeta Marte. Ele se lança em direção à superfície em grande velocidade, mas não é um OVNI. É o veículo terrestre da sonda espacial Curiosity da NASA. A sua missão seria explorar a superfície de Marte e usar instrumentos de alta tecnologia para examinar as rochas e solo por sinais de vida. Essa seria a missão mais recente em busca de sinais de vida. Quando eles descobriram que poderia ter havido água um dia na superfície de Marte, isso abriu uma porta de possibilidades de que possa haver vida extraterrestre no nosso sistema solar e também no universo. Micenas. No segundo milênio antes de Cristo, esta antiga cidade fortificada dominava boa parte do sul da Grécia. Aqui eram construídas fortificações em um estilo conhecido como construção ciclópica, em que imensos blocos de calcário eram dispostos uns sobre os outros de forma a não utilizar argamassa. A palavra ciclópica se refere ao fato de, segundo mitos antigos, acreditar-se que essas fortificações micênicas eram obras de uma raça de gigantes fortes de um olho só, conhecidos como ciclopes. Quando você observa Micenas, na Grécia, você se depara com uma civilização anômala, na verdade. É uma cidade que as pessoas que olhavam para ela diziam, somente os ciclopes podem ter construído isso. O ciclope é talvez, não por coincidência, uma criatura mítica. E nós realmente nos confrontamos com o fato de que as pessoas dizem que o homem não poderia ter construído isso. Tem que ter sido alguma coisa do alto, que não o homem que construiu essas muralhas. E analisando o fato, foram toneladas e toneladas de pedras usadas de uma forma que realmente quase desafia a gravidade. E eu acho que é por isso que temos que dizer que Micenas está decididamente além da capacidade humana. Parece que cada vez que há um grande salto tecnológico, em algum lugar, de alguma forma, existe também um contato alienígena por trás. Eles acreditam que todas as civilizações teriam se acelerado num período de avanços tecnológicos sem precedentes, culminando com a criação de uma inteligência artificial. Será que uma espécie alienígena dominada ou infectada por uma inteligência artificial destrutiva poderia ver a raça humana como inferior? Tudo o que você precisa fazer é andar pela rua para observar como a raça humana se tornou dependente da tecnologia. Cada um de nós vive com um telefone celular grudado na cabeça, ou estamos olhando para ele mandando mensagens ou tirando fotos. Existem câmeras em cada esquina. Com certeza a tecnologia ocupa um papel importante na raça humana. A lógica digital um dia pode levar a uma inteligência artificial que não possa ser controlada, levando-a a ver seus criadores como uma ameaça à sua própria existência. As máquinas então podem não ter outra escolha a não ser nos eliminar usando todos os meios disponíveis. Será possível que essa catástrofe já tenha acontecido em outros mundos? Será que uma civilização alienígena ou um planeta vizinho tenham sido vítimas de sua própria tecnologia? E poderia haver uma frota de robôs esperando, pronta para se lançar à Terra no momento certo? Ou
eles já teriam plantado as sementes da nossa destruição. Secretamente, dando luz à era digital. Alienígenas desvendando os maiores segredos do planeta Terra. Os avistamentos de OVNIs estão crescendo assustadoramente em todo o mundo. Alguns especialistas acreditam que num futuro não tão distante, pode chegar o dia em que os alienígenas irão decidir sair das sombras e invadir o planeta Terra. Mas como será essa hora da verdade? Se soubéssemos a verdade, a sociedade como a conhecemos ruiria. Eventos inexplicáveis ocultados do público. Só porque uma coisa foi encoberta, não significa que você não possa chegar à verdade. Não temos a mínima chance. Venha conosco saber mais sobre o apocalipse alienígena e como o planeta Terra pode sobreviver a ele em... Nos tempos modernos, existe a ideia de que é um pequeno e seleto grupo de pessoas que está encobrindo a verdade do resto da sociedade. Os alienígenas têm visitado a Terra, mas ninguém pode saber disto. Alienígenas. Décadas de contatos imediatos entre aeronaves comerciais e OVNIs têm levado muitos especialistas a acreditar que os alienígenas teriam invadido o nosso espaço aéreo e estabelecido uma presença regular aqui. Mas o que aconteceria se nós invadíssemos o espaço aéreo deles? Como eles iriam reagir? Muitos acreditam que nós já podemos ter a resposta aterradora. Parece mesmo haver algum tipo de encobrimento internacional ocorrendo. Evidências tangíveis de algum tipo de nave nos céus que possivelmente não é deste mundo. Este é um fenômeno global. Nós estamos sendo visitados por extraterrestres. Houve muitos avistamentos reais e objetivos em que os objetos fizeram coisas surreais, extraordinárias. É um fenômeno físico. É real. A questão é por quê, e é algo que não precisamos responder. Se o governo norte-americano e outros ao redor do mundo sabiam que os extraterrestres eram reais, por que esta informação estava sendo encoberta? Será que as autoridades temiam a ameaça que estas espaçonaves não convencionais representavam à segurança nacional? Há uma longa lista de relatos que o governo americano atribuiu aos OVNIs e muitos deles mostram evidências dramáticas de discos voadores. Este é o histórico do estudo do governo americano sobre OVNIs. Eu acho que nós chegamos ao ponto em que somos capazes de aceitar e interagir com extraterrestres. Está lá fora. Se procurar por evidências, elas estão lá. Stephenville, Texas, 8 de janeiro de 2008. Várias testemunhas alegam ter visto luzes misteriosas no céu. Ao mesmo tempo, Steve Allen está pilotando um pequeno avião na área. Ele também vê as luzes que depois descreveria como globos brilhantes. Mas repentinamente percebe que esses objetos estariam voando em formação diante de um OVNI enorme que Allen estima ter 2.400 metros de comprimento e 800 de largura. Você olha para aquilo e só pode descrever a situação como uma nave-mãe, uma nave saindo de um lado e outra nave saindo do outro lado. Rick Soros está caçando na floresta quando ele também avista a nave-mãe passando a apenas 100 metros sobre a sua cabeça. Ele a descreve como uma nave de metal, sem emendas, do tamanho de 3 campos de futebol americano. Soros depois daria a seguinte declaração: "Espero que ela seja dos nossos militares. Se não for nossa, estamos em perigo." Mas de acordo com Steve Allen, os militares estariam cientes do OVNI imenso. Durante o avistamento, ele teria identificado 2 caças atrás do objeto. Os dados do radar da Administração Federal de Aviação confirmam os relatos das testemunhas oculares, revelando uma anomalia enorme sobre a área de Stephenville naquela noite. As Forças Armadas dos Estados Unidos afirmam não estar cientes de nenhuma atividade na área. Mas uma rede de investigação independente sobre OVNIs
teria descoberto evidências de que a informação de radar coletada pelos aviões militares na área naquela noite pode ter sido misteriosamente apagada. Mas como uma nave-mãe poderia ter sobrevoado nossos céus sem ter sido detectada? Alguns crentes em OVNI afirmam que algumas das fotos mais verossímeis só aparecem depois do evento, mas as testemunhas não tinham visto nada diferente na hora. Será que isso significa que os OVNIs estariam camuflados? Algumas pessoas acreditam que os OVNIs são capazes de esconder a sua presença para não serem vistos por testemunhas. Será que naves alienígenas povoariam os nossos céus, aparecendo e desaparecendo quando querem? Quantas naves poderiam existir? Parece haver um esforço combinado para realmente encobrir evidências de que os alienígenas têm visitado e interagido com humanos por milhares de anos. Será que um dia saberemos a verdade sobre a possibilidade de visitas extraterrestres ao nosso planeta? Se eles são reais, por que governos e religiões ao redor do mundo continuam a negar sua existência? Um dos cientistas do projeto Livro Azul da Força Aérea foi J. Allen Hynek. Hynek ficou descontente com o fato de certos casos não serem investigados e de parecer haver algum tipo de encobrimento ocorrendo. Segundo os pesquisadores, o governo dos Estados Unidos e outros ao redor do mundo continuaram a investigar secretamente os contatos imediatos, que agora chegavam às dezenas de milhares. Mas será que contatos com extraterrestres foram realmente documentados e encobertos por centenas ou talvez milhares de anos? Atenas, Grécia, 11 de novembro de 2007. O voo 266 da Unique Airways acaba de decolar num voo noturno em direção a Londres, quando o piloto avista uma coisa diferente a oeste. É um objeto parecido com uma estrela incrivelmente brilhante e que muda de forma constantemente. Mas os radares da torre de controle contam uma história diferente. Logo depois, 2 outros voos na área informam sobre o mesmo objeto. Além dos voos comerciais, a Força Aérea Grega faz contato visual com o objeto da sua estação de radar mais próxima, em Monte Parnita. Entretanto, os seus instrumentos, assim como os do aeroporto, não detectam nada fora do comum. 2 caças F-16 se preparam para decolar com ordens de interceptar o OVNI e fazer uma identificação. Mas os oficiais voltam de mãos vazias, pois o OVNI teria desaparecido na noite. O governo grego inicia uma investigação sobre o incidente, mas esconde suas conclusões por mais de um ano sem maiores explicações. Quando o governo finalmente libera as conclusões, ele retira os documentos pouco depois. Logo, ele reaparece com porções significativas do texto original removidas. É óbvio que existe alguma coisa que o governo grego não quer que o público saiba. Cópias vazadas do documento original revelam que outras 2 estações de radar teriam acompanhado o objeto, além de os oficiais da estação de Monte Parnita terem assistido com os próprios olhos ao OVNI subir aos céus e desaparecer de vista numa velocidade inacreditável, assim que os F-16 se aproximaram. Com essa evidência-chave removida, as conclusões oficiais do governo grego são de que o objeto visto era na verdade o planeta Vênus, que depois da Lua é o objeto mais brilhante do céu noturno. Trata-se de um acobertamento governamental chocante. Em 20 de julho de 1969, a Apollo 11 aterrissa na Lua, um marco para a humanidade, transmitido para milhões de pessoas em todo o mundo. Mas 2 minutos da transmissão ao vivo são cortados. E os fatos ocorridos durante esses momentos poderiam determinar o futuro da raça humana. Existem muitas comunicações extraoficiais de rádio circulando por aí, dizendo que eles viram 2 OVNIs sobrevoando uma cratera da Lua, juntamente com outras estruturas.
a NASA iria atribuir a falha de transmissão a um mau funcionamento de uma câmera. Mas será que isso poderia ter sido causado por outra coisa? Será que os extraterrestres teriam sabotado a câmera para esconder a sua presença ao povo da Terra? A NASA não voltou mais à Lua desde 1972. Será que eles não teriam sido alertados para ficarem longe, de uma vez por todas, pelos alienígenas que já teriam se estabelecido ali? E o que aconteceria se não obedecêssemos ao alerta? Recentemente, a China anunciou suas enormes ambições para um programa espacial, com planos de mandar uma missão tripulada para a Lua. Alguns especialistas acreditam que o país pretende estabelecer operações de mineração permanentes no nosso satélite natural. Mas muitos representantes da comunidade de ufólogos temem que, ao aterrissar, os chineses possam encontrar uma presença alienígena ali, que teria reivindicado as riquezas minerais da Lua para si. Qual será a resposta dos alienígenas para a Terra se mais uma vez violarmos o seu espaço aéreo na Lua? Alienígenas, desvendando os maiores segredos do planeta Terra. Se curtiu nossos vídeos, então, por favor, inscrevam-se no canal. Deixe seu like que o YouTube vai recomendar este vídeo para mais pessoas. Não se esqueça de clicar no sininho para ser avisado quando o outro vídeo for postado. De estruturas místicas a enormes desenhos gravados na superfície do nosso planeta, nós tentamos compreender os símbolos enviados de outros mundos. Uma mensagem extraterrestre foi recebida e decifrada. E mudar a forma como encaramos encontros com OVNIs. Junte-se a nós para desvendar os segredos de um código enviado por alienígenas. Em Quiriguá, na Guatemala, há um parque nacional com zoomorfos. Zoomorfos são uns pedregulhos gigantes que foram esculpidos em formas diferentes. Algumas formas retratam crocodilos, outras retratam tartarugas. Mas, ao mesmo tempo, as esculturas nos fazem lembrar muito de algo tecnológico inserido na natureza. Na verdade, há uma pedra que podemos ver, onde esse cara está sentado dentro de algum tipo de cockpit. Será possível que se trate de algo que seja a interpretação artística de algo que eles não compreendiam? Porque seu referencial tecnológico era menos avançado do que o referencial tecnológico que nós temos hoje em dia. No atual estado mexicano de Tabasco, perto do Golfo do México, foram encontradas as ruínas de um centro cerimonial chamado La Venta. Aqui, em 1862, escavações de petróleo revelaram 4 cabeças de pedra muito grandes na área dos Olmecas da Mesoamérica. Desde então, arqueólogos desenterraram mais 13 esculturas semelhantes, que foram esculpidas por volta de 850 a.C. Conhecidas como as cabeças colossais, os estudiosos acreditam que elas retratam os Olmecas, uma antiga civilização que muitos consideram serem os ancestrais dos maias. Um dos aspectos mais marcantes da arqueologia da arte olmeca são essas esculturas de cabeças colossais. Enormes cabeças de pedra foram encontradas na área olmeca que eram muito bem feitas, mas ritualmente enterradas. Alguém pode perguntar, o que é isso? São cabeças de governantes ou de sacerdotes? Ou talvez eles fossem alienígenas que foram retratados porque tinham características faciais incomuns. São uma prova da intervenção extraterrestre em um passado distante. Esses caras estão muitas vezes usando capacetes estranhos e parecem ser estrangeiros. Eles parecem ser da África, do Oriente Médio e mais alguma dessas áreas. Então o que estão fazendo aqui na América Central? Você tem essa mistura curiosa de diferentes grupos raciais. Eles estão vindo com os deuses do céu? Talvez eles também sejam extraterrestres? Há uma estátua que podemos encontrar que mostra claramente um Olmeca vestindo algum tipo de traje de voo. Para mim, isso
retrata nada mais do que alguém da África tendo visitado a América Central em algum tipo de traje de voo e com alguma espécie de nave. Dá para ver as pernas aqui, iguais às de um astronauta moderno, e também há algum tipo de kit de apoio à vida que está no peito dele. Existem 6 asas. E a cabeça está claramente delimitada por uma calota craniana semelhante à dos astronautas modernos. Então, o que temos aqui, na minha opinião, são simplesmente representações de contatos físicos com extraterrestres há centenas e, sim, até mesmo há milhares de anos. Existem provas suficientes aos seres extraterrestres. Estão usando o que parecem ser máscaras espaciais com respiradores. E temos também seres voadores que estão pairando acima de determinados objetos. Esses são os homens-pássaro, as pessoas que podem voar. No início, os primeiros governantes eram deuses, descendentes reais do céu, extraterrestres. Por todo o mundo antigo houve numerosos mitos semelhantes sobre seres sobrenaturais que vieram à Terra e interagiram com alguns dos primeiros seres humanos. A maioria dos historiadores tradicionais acredita que essas histórias representam apenas crenças religiosas e espirituais do contato com os extraterrestres em um passado longínquo. Fala sobre a criação do universo. No começo, tudo era trevas, havia um mar primordial. E depois, esses criadores, masculino e feminino, falaram a palavra. E com a palavra, a terra foi criada e os animais foram criados. Parece uma combinação do livro de Gênesis com o livro de Crônicas da Bíblia. É uma história de batalhas entre os deuses da criação do mundo com os dias atuais. O que eles dizem é que foi criado um sistema que algumas divindades manifestaram-se fisicamente e tomaram decisões sobre o que iria acontecer. Nenhuma evidência de vida extraterrestre é mais cobiçada do que uma mensagem de outro mundo. As pessoas já viram OVNIs, elas já viram até extraterrestres. Mas a comunicação com um extraterrestre seria a chave para desvendar os segredos da vida no universo. Mas um incidente histórico se destaca em relação aos demais em termos de provas de tal comunicação. Preparando-se para um contra-ataque, as tropas americanas ocupam a base Bentwaters da Força Aérea Britânica nos arredores da floresta de Rendlesham, na Inglaterra. Por volta das 3 da manhã de 26 de dezembro, o radar detecta o sinal de um objeto desconhecido na floresta próxima à base. Os sentinelas notam algo estranho acima das árvores. Eles viram luzes não identificadas na floresta do portão de Bentwaters. O radar indicava que podia ser um acidente aéreo. Entre os soldados que veem as luzes estão o soldado John Burroughs e o sargento Jim Penniston. Eles logo formam uma equipe e são enviados à floresta para investigar. O que eles encontram após entrar na mata não é uma aeronave acidentada. Acima das árvores, os dois homens veem a silhueta de uma aeronave triangular descendo até o solo da floresta. O ar em torno do objeto estava eletrificado. Dava para sentir na nossa pele, nas nossas roupas. Naquele momento eu entendi que não era um acidente aéreo. Percebi que era um objeto voador não identificado. Imediatamente o sargento Penniston pega seu caderno para registrar os detalhes da nave. Seus rascunhos mostram um objeto com quase 3 metros de cada lado e quase 1,80 m de altura, com símbolos misteriosos gravados nas laterais. Uma das coisas que diferencia o incidente de Rendlesham de quase qualquer outro caso que envolva OVNIs é que não foram só luzes no céu. Foi um OVNI pousado. O John Burroughs e o Jim Penniston chegaram extremamente perto do objeto. Ele aterrissou em uma pequena clareira da floresta e o Jim Penniston alega ter chegado tão perto que foi capaz de esticar o braço e tocá-lo. Quando toquei nele, houve uma explosão de luz branca. E eu não vi nada. Eu fiquei cego. Eu só via 11 zeros piscando na tela da minha mente. Os números ficam gravados em sua memória. Eles são parte de um código extraterrestre.
Acho que eu estava apavorado. De alguma forma, eu consegui puxar a minha mão e aquilo parou. A nave começou a se mexer e sumiu num piscar de olhos. Em outras palavras, quando ele tocou a nave, ele sentiu um choque. E, de alguma forma, a informação foi transferida para ele. E ele se esqueceu, talvez tenha bloqueado a memória, ou achado que não era importante. Veja, só mais de 30 anos depois, ele foi se dar conta de que tinha algo absolutamente vital em sua memória. Em 1974, Carl Sagan e vários outros cientistas transmitiram uma mensagem na frequência de 2.380 MHz, com uma potência de 1.000 kW, em direção ao espaço. Quando a mensagem de Arecibo foi enviada aos céus, ela era, na época, a mensagem mais potente já enviada. A mensagem foi enviada em forma de código digital, longas sequências de zeros e uns. Um tipo de comunicação conhecido como código binário. A forma mais fácil de entender o código binário é pensar nele como código Morse. O código Morse tem pontos e traços. O binário tem uns e zeros. Juntando 8 dígitos, nós temos um byte de dados. Quando nós decidimos enviar uma mensagem ao espaço na esperança de fazer contato com uma civilização extraterrestre, o código binário foi escolhido por cientistas por ser um tipo de linguagem universal. Se qualquer raça inteligente no universo dominasse a ciência, o código binário seria o mais fácil de ser decifrado. Então, quando enviamos a mensagem de Arecibo ao espaço, demos detalhes sobre a nossa localização no universo, sobre o DNA humano e alguns outros detalhes sobre quem nós somos enquanto espécie. Se Peniston realmente recebeu uma mensagem alienígena e conseguiu decifrá-la, eu acho que essa mensagem sozinha pode mudar a humanidade. Muitos especulam que a mensagem esteja indicando locais de origem de ancestrais alienígenas no planeta Terra. Mas a história vai além do que fomos levados a acreditar. Muita gente acredita que esse código binário pode ser a prova cabal que confirma em todo o mistério das aparições de OVNIs. Mas para entender totalmente a mensagem é preciso responder a uma pergunta. Quem a enviou à raça humana? E a revelação chocante de que todos os relatos de OVNIs no planeta Terra podem ser um vislumbre do nosso futuro. A cada ano, milhares de pessoas em todo o mundo relatam encontros estranhos e incomuns com visitantes de outro planeta. Elas descrevem naves misteriosas no céu e histórias apavorantes de abdução, experiências tão estranhas que a única explicação só pode ser de outro mundo, onde pessoas entraram em contato com alienígenas. Houston, estamos prontos para o pouso. Câmbio. Confirmado, prontos para pousar 900 metros. 20 de julho de 1969. Os astronautas Neil Armstrong e Buzz Aldrin tornam-se os primeiros homens a pousar na Lua. É um passo pequeno para o homem, mas um salto gigantesco para a humanidade. Como extraterrestres vindos de outro mundo. Antes era ficção científica. E a partir daquele momento, tudo parecia possível. Se a humanidade era capaz de viajar pelos céus, ir a outros planetas, por que seres de outros planetas não poderiam visitar a Terra? E durante uma onda de avistagens de OVNIs, surgiu uma nova teoria. De que extraterrestres haviam visitado a Terra na Antiguidade e que eram considerados deuses. Mas se isso fosse verdade, não haveria alguma prova? Talvez houvesse. Nós só precisávamos abrir os nossos olhos e a nossa imaginação. Pois a prova talvez estivesse a toda a nossa volta. Os povos antigos da nossa era neste planeta realmente viram coisas estranhas. Eles testemunharam eventos bizarros. Mas essas histórias, com exceção de imagens e desenhos que ficaram registrados, se foram. Por algum motivo, elas se foram. Mas o que ficou para trás são coisas incríveis que precisam fazer você imaginar. Esses são grandes mistérios e acho que uma das coisas que mantém as pessoas procurando respostas
é o fato de que essas coisas são tão absurdas que ninguém consegue decifrá-las. Faz surgir perguntas igualmente importantes. Perguntas que pode não ser possível responder neste planeta. 13 de março de 1997, a cidade inteira de Phoenix, no Arizona, fica paralisada diante de uma visão incrível no céu. Milhares de pessoas estavam aproveitando uma noite muito bonita, olhando para o céu para ter um vislumbre do cometa Hale-Bopp. Mas elas também viram umas luzes, umas esferas brilhantes em uma formação em V, de cerca de 3 quilômetros de diâmetro. E milhares de pessoas, na sexta maior cidade dos Estados Unidos na época, descreveram os mesmos objetos estranhos. O exército dos Estados Unidos decidiu se pronunciar e disse que as luzes de Phoenix não passavam de sinalizadores disparados por jatos militares nos arredores da base aérea de Luke. Mas tem um problema. A base aérea de Luke não disparou nenhum sinalizador. A explicação deles não é confirmada. Não podemos explicar as luzes de Phoenix até hoje e o exército nem comenta. Estas luzes incríveis foram noticiadas como um dos maiores avistamentos em massa da história. Mas o protagonista do próximo caso ficou famoso por um contato ainda mais imediato, quando foi abduzido e levado a bordo de uma nave alienígena. O contato imediato é um dos eventos ufológicos mais incríveis da história. 5 de novembro de 1975. Éramos um grupo de 7 homens. A gente estava trabalhando nas montanhas, na floresta. Estava quase escuro. E Walton e seus colegas de trabalho voltavam para casa, atravessando a floresta Apache Sitgraves, quando viram uma luz no meio das árvores. Eu saí do carro e fiquei parado lá, olhando para ela. O som ficou mais alto e ela começou a se mover e fazia um tipo de movimento oscilante. De repente, alguma coisa me atingiu. Quando eu dei por mim, estava recobrando a consciência, mas estava sentindo muita dor. Eu vi uns seres em cima de mim e quando eu finalmente consegui enxergar melhor, eu vi essa criatura que olhava para mim. Eu mal podia me mexer. O meu braço estava muito pesado e eu estava muito fraco. Os amigos de Walton ficaram chocados quando ele desapareceu na floresta. Mas ficaram ainda mais quando ele reapareceu dias depois. Eu não sei quanto tempo se passou e eles falaram, passe a mão no rosto. Eu fiz isso e vi que tinha uma barba de 1 semana e eu fiquei muito chocado quando eles disseram que eu sumi por 5 dias. O que Travis Walton vivenciou foi um contato imediato de 4º grau. Um contato alienígena real com abdução. O código alienígena. Em 26 de dezembro de 1980, oficiais da base aérea de Bentwaters, na Inglaterra, entraram na floresta Rendlesham para investigar uma série de luzes onde o radar indicou a possível queda de uma aeronave. Depois de entrar na floresta, e uma equipe pequena de soldados viram um OVNI que pousou bem diante deles. Ele se aproximou da nave e colocou a mão sobre a superfície. Mas quando fez isso, ficou paralisado, enquanto um código misterioso foi transmitido para sua mente. Em 14 de outubro de 2008, o gerente de um hotel de Niagara Falls comunicou ter visto um OVNI para as autoridades locais. Mas esse era só o começo. No dia seguinte, o gerente recebeu ligações desesperadas dizendo que 2 homens não humanos tinham entrado no hotel. As testemunhas disseram que esses 2 indivíduos não tinham cílios nem sobrancelhas. Eles não piscavam. Uma pessoa disse que era como se pudessem ler a sua mente. Eles eram os homens de preto. Em maio de 2008, o Vaticano fez uma declaração surpreendente. Pela primeira vez em seus 2000 anos de história, a Igreja Católica reconheceu a possibilidade de haver vida inteligente em outros planetas e que a crença em extraterrestres em Deus. Mas o que provocou essa reviravolta repentina no pensamento religioso? Poderia a Igreja ter sido influenciada por descobertas científicas recentes? Após décadas de lançamentos de naves espaciais orbitais e exploradores robóticos, a ideia de mandar o homem de volta ao espaço, para Marte e além, incitou a imaginação. E trouxe de volta a lembrança de que a humanidade e os seres extraterrestres já haviam cruzado caminhos antes. Mas é claro, com os nomes diferentes e heróis diferentes.
Alguém desce dos céus em favor dos humanos. Os nossos antepassados não entendiam isso. Eles acreditavam que era algum tipo de Deus. Os humanos primitivos foram influenciados por extraterrestres? Nós temos ilustrações, temos artefatos arqueológicos e temos tudo o que saiu da literatura antiga. Centenas de indícios que não podemos mais negar. Extraterrestres realmente inspiraram os nossos ancestrais a construir templos e pirâmides? E se eles vieram aqui, deixaram para trás algum conhecimento avançado de física, astronomia ou matemática? E se deixaram, existe alguma evidência que permanece até hoje? Mas as evidências têm de ser tratadas com muita cautela, porque elas têm diferentes significados. Eu não sei bem qual seria a reação da população. Porque se os astronautas extraterrestres visitaram a Terra no passado distante, isso significa que eles estão próximos e significa que não temos que procurar muito longe para encontrar planetas como a Terra com sinais de vida. Vai fortalecer o conceito geral de que a história das religiões no mundo precisa ser revisitada com mais respeito e também com mais curiosidade. O que significa? O que devemos entender disso agora e que devemos fazer com isso agora? Se a ciência detectar vida em Marte, se a ciência detectar um OVNI, então nós precisamos pegar aquilo que a ciência está nos dizendo e recomeçar a nos repensar na Terra à luz da possibilidade de uma nova vida. Isso muda o entendimento de Deus? Se mudar, deveria ser para ampliá-lo. Se encontrarmos vida extraterrestre, devemos nos alegrar. E honestamente, do jeito que as coisas estão neste planeta agora, eu receberia de braços abertos uma visitação de vez em quando, uma pequena ajuda. Isso significa que precisamos de novas explicações para as origens humanas. Talvez não estejamos mesmo sozinhos no universo. Talvez seres humanoides tenham vindo a este planeta, vindos de algum outro planeta, em outro lugar do cosmos. E para mim, essa é uma ideia bem plausível. Isso foi motivo de empolgação, era uma nova maneira de olhar para o passado, olhar para antigas civilizações. E isso nos colocou no contexto da era espacial moderna. Alimentada grandemente pela resposta do público a livros como Duna, de Frank Herbert, seriados de TV como Jornada nas Estrelas e longas metragens como 2001, Uma Odisseia no Espaço. A hora era certa. Todos falavam na possibilidade das viagens espaciais, na possibilidade de extraterrestres. Então foi maravilhoso, tudo se juntou, mas não foi planejado. Cedo ou tarde, nós teremos contato com alguém lá fora. E aí, o pensamento mudará completamente. E um dia, eles vão voltar. Você terá um choque dos deuses. Olá, amigos do YouTube. Se curtiu nossos vídeos, então, por favor, inscrevam-se no canal. Deixe seu like que o YouTube vai recomendar este vídeo para mais pessoas. Não se esqueça de clicar no sininho para ser avisado quando o outro vídeo for postado. Alienígenas. Muitas dessas criaturas parecem ter características humanas. É comum que tenham 2 braços, 2 pernas, dedos e cabeça. Igual a nós. E se for assim? E se nós formos os descendentes desses seres que vieram de outro planeta? Nós não fomos criados. Nós fomos trazidos aqui, vindos de 2720 em uma máquina do tempo. Então somos os colonos de outra raça. E é por isso que os alienígenas se parecem conosco. As antigas escrituras nos dizem, por exemplo, que existem 400.000 espécies humanoides espalhadas por todo o cosmos, em diferentes planetas, sistemas solares e até mesmo dimensões. Acredito pelas experiências que estamos em contato com entidades e seres que não são desta Terra. É bem possível que esses extraterrestres que supostamente vieram aqui há milhares de anos, que eles sejam nós. Eles se parecem conosco. E de fato, está escrito na Bíblia que Deus ou os deuses nos criaram à sua imagem e semelhança. Nós somos iguais a eles. Nós nos parecemos com eles. Nós temos a tecnologia que eles têm. Nós vamos ao espaço como eles iam.
A crença em seres celestiais que interagem com os seres humanos é central em várias grandes religiões. De fato, segundo a Bíblia, no livro do Gênesis, Deus criou os primeiros seres humanos, Adão e Eva. A Bíblia também contém outras passagens que descrevem estranhas interações entre seres sobrenaturais e seres humanos. Segundo o Quebra Nagast, o livro sagrado dos etíopes, escrito um pouco antes do século II depois de Cristo, a rainha de Sabá recebeu um tapete voador como presente do rei Salomão de Israel. O Quebra Nagast é um dos textos mais importantes de que pouco se fala. Quebra Nagast significa Livro dos Reis, e ele é o livro mais sagrado dos etíopes. Nesse livro, o rei Salomão é descrito como tendo acesso a algum tipo de máquina de voar. A tradição no Oriente Médio diz que o rei Salomão tinha essa aeronave e voava para diferentes locais no Oriente Médio. Certas montanhas do Oriente Médio são chamadas de Montanhas de Salomão. Elas podem ter sido aeroportos ou até mesmo áreas de pouso. A NASA e outros cientistas estudaram este fenômeno e descobriram que o resultado são efeitos de levitação, efeitos de antigravidade e uma luz brilhante que gira. Nicholas Roerich foi um famoso explorador russo-americano que viajou pela Ásia Central e pelo Tibete nos anos 1920. Também afirmou que as tradições tibetanas diziam que o rei Salomão voou para o Tibete nessa aeronave. Na minha opinião, as lendas e os mitos se baseiam em algo real e, embora tenham sido mitificados e exagerados em muitos casos, a meu ver, existe alguma verdade aqui. E as pessoas realmente podiam voar em aviões na antiguidade, como nós fazemos hoje. Será que essas naves chegaram à Terra com os mesmos sistemas de propulsão que usamos hoje? Uma das histórias mais contadas sobre naves antigas está em um local inusitado. A Bíblia. No livro de Ezequiel, o profeta descreve uma carruagem voadora com rodas dentro de rodas e movida por anjos. Será que esse seria um exemplo de visita alienígena e uma prova de naves pré-históricas? Na história da carruagem do trono de Ezequiel, esse veículo voador, se pensarmos na palavra anjo como representante de algo como a energia celestial, fica muito mais plausível ser uma nave espacial, porque alguns dos anjos iam de um lado para o outro. Isso lembra chamas e lembra propulsão. A menção a rodas, isso lembra discos voadores. Nossos ancestrais não eram idiotas. Ezequiel viu alguma coisa que foi tão assustadora que ele caiu de joelhos. Então, da glória de Deus, saiu um ser com roupas brilhantes que pareciam metálicas e disse a Ezequiel: está tudo bem, nós o trouxemos aqui. Queremos que você meça este monumento, este prédio. E Ezequiel respondeu: bom, por que devo fazer isso? E o ser disse: foi por isso que o trouxemos aqui. E depois há 40 páginas, na segunda parte do livro de Ezequiel, com medida após medida após medida, todas as medidas desse prédio gigantesco, no qual, aliás, a glória do Senhor pousou. No início dos anos 1970, o cientista da NASA Joseph Blumbeck decidiu refutar a teoria de que Ezequiel vira uma nave espacial. Joseph Blumerick é o típico cientista de foguetes. Ele trabalhou no projeto Lua para a NASA. E, com a mente de um engenheiro de foguetes, começou a examinar o que estava escrito na primeira parte do livro de Ezequiel. E, depois de muitos meses de pesquisa, Joseph Blumerick chegou à conclusão de que aquilo que Ezequiel descreveu em seu relato era realmente um tipo de nave espacial. Joseph Blumerick então escreveu As Naves Espaciais de Ezequiel.
Vários anos depois, um engenheiro alemão chamado Hans Herbert Bayer esboçou uma planta da segunda parte do livro de Ezequiel, na qual Ezequiel recebeu a ordem de construir um prédio com o topo aberto para abrigar a carruagem voadora. A nave espacial de Ezequiel cabia exatamente no templo que Hans Herbert Bayer recriou. Então, o que temos aqui é uma prova. Vemos que um engenheiro da NASA e um engenheiro estrutural não conheciam o trabalho um do outro. E as duas peças combinam entre si, perfeitamente. Essa evidência seria aceita por qualquer tribunal. Acho que os cientistas ficam desconfortáveis com a ideia da civilização perdida exatamente porque as evidências são tão ambíguas. Não é algo que esteja bem visível, nem que seja óbvio. E o resultado é que a ciência não aceita essa ideia. Mesmo hoje, sendo tão avançados como pensamos que somos, eu acredito que quase todas as manifestações de uma civilização extraterrestre atualmente pareceria ser uma mágica para nós. Isso tem a ver com sistemas eletromagnéticos tecnológicos que têm interface com pensamento coerente e pensamento organizado. E isso intriga as pessoas. Elas pensam, nossa, eu não consigo entender. Mas eu digo a elas, bom, você tem que expandir um pouco seus limites se estiver falando sobre uma civilização interestelar. Algumas pessoas teorizam que a criação de uma raça híbrida alienígena pode ser o modo de chegar a uma era melhor na Terra. Alguns abduzidos até mencionam as antigas previsões de que haverá um tempo chamado a mudança, em que humanos e extraterrestres viverão pacificamente na Terra como se fosse um retorno à Era do Paraíso. O que os alienígenas parecem estar fazendo nos últimos 40 anos, talvez mais. Quando eles abduzem pessoas, não é apenas um experimento. Na verdade, eles estão engajados em um programa muito intenso, muito secreto, de aprimoramento genético. Esta é uma possível evidência de um plano para outra tentativa de diminuição. Criar espaço para este novo salto do Homo sapiens moderno para um novo Homo sapiens, qualquer que seja o nome dele. Este é o potencial apocalipse futuro envolvendo os alienígenas. Segundo o Dr. Jacobs, os abduzidos com os quais ele vem falando participaram desse grande programa de criação de híbridos. Mas agora os híbridos se parecem muito conosco. No entanto, comportamental e psicologicamente, eles ainda são extraterrestres. Elas são compatíveis com as lendas espalhadas neste planeta de que seres de outra raça ou criaram a humanidade ou, ao menos, foram nossos ancestrais que tinham uma tecnologia superior. Se quisermos procurar extraterrestres, ironicamente os céus podem não ser o melhor lugar para vasculharmos. Nós deveríamos, talvez, procurar abaixo da superfície. É possível que o conhecimento do universo tenha sido deixado aqui na Terra para nós descobrirmos quando tivermos a tecnologia para desvendá-lo? Mas também fornecer a tecnologia para acessar os lugares mais distantes do universo? Talvez um dia nós possamos encontrar a prova de que existe vida em outros planetas, se nós examinarmos o nosso. Especialistas acreditam que há décadas os militares americanos estejam envolvidos em um programa secreto para transformar artefatos de engenharia alienígena numa nova geração de armamento de alta tecnologia. E o próximo grande salto na tecnologia militar pode já ter sido trazido por um metal alienígena. Como eles conseguiram desenvolver um metal muito leve, muito maleável, mas ao mesmo tempo mais resistente do que o aço? Talvez ele tenha vindo do futuro, talvez ele tenha vindo de outro planeta, mas depois que pusemos as mãos nessa tecnologia, foi possível descobrir o que seria necessário fazer e aí usar nossas próprias metodologias industriais, nossos próprios métodos científicos para recriá-la. Existem rumores de que várias nações do mundo inteiro já recuperaram restos de acidentes de OVNIs. E alguns especialistas acreditam que esses fragmentos podem conter segredos além da imaginação. Mas o quanto nós realmente sabemos sobre esses mistérios de metal?
Será que eles já foram incorporados no nosso dia a dia sem que tenhamos dado conta? E será que eles representariam algum perigo grave sobre o qual ainda pouco sabemos? Desde cascos que se regeneram sozinhos a implantes alienígenas sinistros, junte-se a nós para descobrir mais sobre os metais dos OVNIs em Alienígenas. Dawnegorsk, Rússia, 29 de janeiro de 1986. Os residentes dessa pequena cidade mineira, na costa do Pacífico da União Soviética, avistam atônitos a uma esfera vermelha cruzar o céu noturno e cair numa montanha. Uma multidão se dirige ao local da queda. Lá, eles descobrem uma cratera expelindo fumaça, cercada por uma ampla área coberta por uma camada preta. Ao ser examinada de perto, a camada parece conter umas contas metálicas estranhas. Mais tarde, eles descobririam que as contas são de chumbo, mas um tipo nunca visto antes. 3 cientistas aclamados e 11 institutos de pesquisa analisam os objetos dessa queda de órbita. A distância entre os átomos nesse material está longe de ser comum. Radares não podem ser refletidos desse material. Alguns elementos podem desaparecer e aparecer novos quando aquecidos. Uma peça chegou a desaparecer completamente na frente da nossa testemunha. A CIA inicia uma investigação sobre o incidente de Dawnegorsk. Um documento liberado ao público em 1989 afirma que cientistas soviéticos estariam convencidos de que o objeto seria um veículo espacial extraterrestre construído por indivíduos altamente inteligentes. Amostras do metal são contrabandeadas para fora do país nos anos caóticos que se sucedem à queda da União Soviética. Recentemente, o Centro de Pesquisa Langley, da NASA, anunciou o desenvolvimento de uma liga de metal que, quando perfurada por uma bala, na verdade vai se fechar por trás do projétil, refazendo o material como se ele estivesse vivo. Seria a nova geração de metais da NASA o resultado de estudo de tecnologia alienígena recolhida em locais como Del Rio e Dawnegorsk? E que outro efeito esses elementos exóticos poderiam ter em nosso futuro? Mas para cada OVNI acidentado e recuperado, quantos outros pousam na Terra sem serem notados? E que efeito esse contato com o metal alienígena teria no nosso ambiente? Ron Johnson, de 16 anos, está trabalhando nas terras da família quando avista um objeto bizarro sobrevoando o céu noturno. É uma nave metálica em forma de cogumelo emitindo uma luz ofuscante da sua base. Ron corre para chamar os pais, mas quando eles voltam, o OVNI já está quase saindo de vista. Entretanto, a nave deixa uma coisa para trás. É um anel brilhante visível no chão. Os Johnsons depois o descreveriam como um tipo de cobertura estranha, como se o solo estivesse cristalizado. Fascinada, a mãe de Ron toca o anel. Os seus dedos imediatamente ficam dormentes. Ao retornar na manhã seguinte, a família descobre que uma chuva noturna havia deixado o solo encharcado, com exceção do anel. Um ufólogo visita o local para pegar amostras do anel para análise. Descobre-se que ele contém partículas de hidrocarbono desconhecidas da ciência, juntamente com um estranho material orgânico formado por fibras brancas parecidas com cristal. Mas o que poderia ter causado isso? O que teria transformado um solo normal numa substância totalmente diferente? A resposta pode estar no casco do OVNI. Naves feitas pelo homem costumam usar alumínio para a construção do casco externo. Mas a tabela periódica de elementos também inclui uma série de metais radioativos, materiais relativamente raros na Terra. Será que esses elementos radioativos poderiam ser abundantes nos metais alienígenas? Seria o casco do OVNI de Delfos radioativo? Ou haveria também uma espécie de energia cósmica que ainda não compreendemos?
2 anos antes do incidente de Delfos, em 1969, o governo dos Estados Unidos cria uma lei que previne a exposição e o contato com OVNIs, tornando ilegal para qualquer cidadão coletar ou ficar nas proximidades de qualquer nave, tripulação ou outra propriedade que possa ter vindo do espaço para a nossa atmosfera. Apresentada como uma medida de segurança nacional para evitar uma possível contaminação, a lei garante às agências governamentais total autoridade para colocar qualquer um que a viole em quarentena imediata. Será que os OVNIs realmente representariam uma ameaça à saúde? 19 de janeiro de 1966. O fazendeiro George Padley avista um enorme disco metálico se levantar de uma lagoa próxima. Elevando-se acima das árvores, ele acelera de repente e desaparece na distância. O disco parece ter ficado abaixo da superfície da água por algum tempo. No final, 5 outros ninhos de OVNIs iguais a esse são descobertos nas terras do fazendeiro. O incidente levanta algumas questões perturbadoras. 70% da superfície da Terra está coberta por oceanos, lagos e rios. Quantos discos voadores podem estar se escondendo ali? E será que esses estranhos elementos representariam uma ameaça para a raça humana? Muitos especialistas alegam que a mera presença de um OVNI e a química de seu metal podem afetar radicalmente o ambiente frágil da Terra. O que aconteceria com aqueles que entram em contato direto com alguma substância metálica alienígena? James Peniston, um sargento da Força Aérea Americana servindo na base britânica de Walters Woodbridge, recebe um relato a respeito de luzes estranhas na floresta de Rendlesham. Acompanhado pelo colega John Burroughs, Peniston se prepara para averiguar o que ele acredita que seria uma aeronave acidentada. Quando Burroughs e Peniston se aproximaram do local, eles encontraram numa pequena clareira não uma aeronave acidentada, mas um OVNI pousado. Peniston e Burroughs ficam surpresos ao descobrir um OVNI triangular, com marcas estranhas no casco, com uma semelhança muito grande com hieróglifos egípcios. Peniston estende a mão e toca o casco. Ele é liso e metálico, e Peniston sente uma espécie de corrente elétrica passando pela sua mão e braço. 45 minutos após eles terem feito o primeiro contato, o OVNI desaparece na escuridão da noite numa velocidade que Peniston depois descreveria como impossível. Mas para James Peniston e John Burroughs, o encontro teria um efeito devastador para o resto das suas vidas. O que teria acontecido com James Peniston e John Burroughs? Será que eles teriam sido vítimas dos efeitos tóxicos do casco metálico do OVNI? E do que mais esses elementos exóticos seriam capazes? O coronel Robert Willingham faz parte de um esquadrão que está tomando parte num exercício de bombardeio simulado. E todos avistam uma bola de luz ofuscante, mais brilhante do que uma estrela, voando velozmente para o leste. Willingham observa o objeto com curiosidade, até que de repente a nave faz uma volta de 90 graus para o sul. O piloto recebe permissão para investigar e inicia uma perseguição. Ele segue o OVNI em direção ao Rio Grande, onde momentos depois ele estremece e cai, se espatifando na margem mexicana do rio. Willingham retorna para a base e pede a ajuda de um colega. Juntos, eles vão com uma pequena aeronave de treinamento até o local da queda. Lá, eles encontram tropas mexicanas guardando um disco prateado enterrado no chão. Willingham se surpreende ao ver os corpos de 3 membros alienígenas da tripulação. Os mexicanos ordenam que os americanos partam imediatamente. Mas antes de obedecer, o piloto, sem ser notado, pega um pequeno pedaço de metal. Nós começamos a usar uma tecnologia que, do ponto de vista evolucionário, estaria a 10, 100 mil ou até 1 milhão de anos além da nossa capacidade de quem somos hoje. Nós estamos brincando com essa tecnologia e isso pode ser uma situação bastante perigosa. Voltando à base em Fort Worth,
Willingham examina o fragmento. O interior é sextavado, mas o metal parece mais resistente do que aço. As suas tentativas de cortá-lo com um maçarico não têm sucesso. O fragmento é diferente de qualquer metal que Willingham já tenha visto. Mas antes de poder descobrir mais segredos, Willingham recebe ordens de entregar o fragmento para um laboratório em Maryland. Essa seria a última vez que ele veria ou ouviria falar sobre o metal misterioso. Logo depois, Willingham recebe um telefonema ameaçador, alertando-o para nunca contar o que ele tinha visto naquele dia na fronteira mexicana. Levaria 20 anos para o piloto tornar pública a sua história. O que teria acontecido com o fragmento de Del Rio? Quem teria ameaçado Robert Willingham? E por que eles estariam tão ansiosos para silenciá-lo? Betty Cash, Vic Landron e Colby, o neto de Vic, estão de carro percorrendo uma via rural à noite, quando de repente um objeto brilhante em forma de diamante aparece acima deles. As duas mulheres param e saem do carro para observar melhor, e se veem envoltas por uma parede de calor emitida pelo objeto. Pouco depois, um grupo de mais de 20 helicópteros sem identificação aparece no céu. Mas antes que eles consigam interceptar o OVNI, a nave desaparece na noite em alta velocidade. Nos dias subsequentes, as duas mulheres começam a se sentir mal. Elas mostram sinais parecidos com graves queimaduras solares e começam a sofrer queda de cabelo. A situação de Betty é particularmente pior. 2 semanas após o incidente, ela é internada e se vê diante de seus piores temores. Betty Cash está com câncer de pele. Ela sobreviveria à doença, mas a experiência aterradora iria assombrá-la pelo resto de sua vida. Os médicos suspeitam que os 3 ocupantes do carro tenham sido expostos a uma forma estranha de radiação ionizante. Será que uma exposição aos metais dos OVNIs, ainda que breve, poderia causar trauma físico? Nós sabemos que a ciência não está certa o tempo todo. Assim que uma coisa é colocada nos livros de história, ela é reescrita. Mesmo aqueles considerados os maiores cientistas da nossa história, nós vemos que eles estavam errados. Muitos especialistas acreditam que os OVNIs seriam construídos com metais exóticos alienígenas, que podem ser perigosos para a saúde humana e para o planeta. Mas alguns ufólogos acreditam num fenômeno ainda mais sinistro, atribuído aos metais extraterrestres. Um perigo que, pelo menos na superfície, não parece fazer mal aos que os trazem. E de acordo com alguns relatos, muito mais gente do que imaginamos pode ter sido exposta. De acordo com uma estimativa, 10 milhões de pessoas em todo o mundo alegam terem sido abduzidas por alienígenas a partir da metade do século XX. E algumas retornam com mais do que apenas sequelas emocionais da experiência. Lear está convencido de que eles constituem um perigo, e tem passado os últimos 50 anos removendo-os cirurgicamente, e de acordo com ele, é uma tarefa sem fim. No fenômeno de abdução, existe aproximadamente uma porcentagem de 15% daqueles que acreditam terem sido abduzidos e que podem possuir algum implante. E estamos falando de implantes que são visíveis com raio-x ou tomografia. Segundo a estimativa de Lear, mais de 1 milhão de pessoas podem possuir implantes alienígenas. E alguns especialistas acreditam que outros milhões podem ter sido abduzidos sem ter nenhuma lembrança do ocorrido. Será que metais alienígenas não detectados poderiam estar transformando os nossos corpos em bombas relógios de destruição? Em 1946, um ano depois do fim da Segunda Guerra Mundial, o governo norte-americano lançou sua própria missão em larga escala para a Antártida. A Operação High Jump enviou 4.700 tropas, 13 navios, um porta-aviões e um grande número de hidroaviões para a Antártida. Embora o governo tenha negado àquela época,
soube-se posteriormente que um dos objetivos primários da operação era estender a soberania dos Estados Unidos sobre as maiores áreas utilizáveis do continente antártico. A Marinha dos Estados Unidos então enviou o que foi praticamente uma flotilha de navios armados para a Antártida, na Operação High Jump. Existem histórias bem estranhas que, por fim, surgiram sobre a expedição, que terminou bem rapidamente. Havia a história de uma nave surgindo das águas ao lado dos navios e de veículos parecidos com disco voador. Discos voadores surgiam das águas e lançavam neles algum tipo de feixe de luz que literalmente cortava os navios ao meio. Do céu eles atacavam os aviões e eles viajavam tão rapidamente que era quase impossível prever visualmente aonde os discos iam. Então a frota norte-americana teve que retornar aos Estados Unidos totalmente arrasada e destruída. É ainda um mistério todas as atividades que ocorreram na Antártida. É preciso perguntar se o exército americano e outros governos também tiveram conhecimento das estruturas embaixo do gelo, das pirâmides cobertas de gelo. E talvez eles sabiam que existe algum tipo de civilização antiga congelada embaixo do gelo da Antártida. É possível que embaixo do gelo estejam as chaves para, na verdade, nós nos salvarmos e recuperarmos o nosso passado remoto. Podemos chegar a uma situação em que não vai ser mais possível encobertar isso. Uma situação em que ruínas visíveis, pirâmides gigantescas, obeliscos gigantescos vão começar a apontar em meio ao gelo. E quando isso acontecer, o jogo acaba. Não vai ser mais possível varrer para debaixo do tapete. Não existe dúvida de que embaixo do gelo da Antártida possam existir naves extraterrestres e possam existir cidades inteiras. A questão é que isso vai chocar todo o sistema de crença da humanidade. Vai mudar tudo o que nós conhecemos. O cataclismo que teria modificado a Antártida teria destruído a civilização que habitava lá. E então, no final, todas as construções e pirâmides que estavam lá ficaram cobertas de gelo. Então o conceito de que a Antártida está escondendo, embaixo do seu gelo, alguma civilização antiga, é uma ideia muito intrigante, que pode muito bem ser verdade. É exatamente o que levou outra força de ocupação aos litorais congelados. Hamburgo, Alemanha, dezembro de 1938. Mas, na iminência da Segunda Guerra Mundial, também estava envolvido em atividades muito mais estranhas que eram ocultas para o público. O governo norte-americano que se dedicava ao misticismo e ao ocultismo. 32 dias depois, eles chegaram ao seu destino, a Antártida. Eram fascinados pelas civilizações antigas e lendas de super-raças desaparecidas. Eles estavam procurando o lar ártico perdido. Eles estavam revirando o mundo todo, e isso incluía a Antártida. A sociedade, na verdade, acreditava que existiam místicos ou médiuns que eram capazes de se comunicar com seres que declaravam ser de origem extraterrena, ou que declaravam pertencer à civilização que habitava o interior da Terra. Eles deram muita informação sobre a construção de veículos aeroespaciais avançados, discos voadores. E eu acho que aí conseguiu muitas das informações sobre a Antártida. Informação de que na Antártida existe uma civilização antiga, ou bases onde poderiam encontrar muitas tecnologias avançadas. Durante o tempo que passaram na Antártida, o governo norte-americano mapearam pelo ar as enormes faixas de terra congelada. Também estabeleceram um elaborado quartel general subterrâneo, conhecido como Base 211. Tinha um interesse particular pela Antártida. Eu acho que eles realmente acreditavam que havia alguma coisa importante embaixo do gelo. E sempre houve rumores com seus submarinos. Tinham cavernas subaquáticas, pequenas cidades, para onde eles fugiram depois da Segunda Guerra Mundial. O que eles encontraram eram cidades enormes e altamente tecnológicas. E essas construções não estavam apenas sobre a superfície,
elas se estendiam para o fundo da Terra, então eles começaram a transferir uma quantidade enorme de equipamento e soldados para a Antártida, repressurizando essas instalações antigas e as reocupando. Se, de fato, estavam procurando tecnologia extraterrena na Antártida, é possível que eles tenham, na verdade, encontrado? E o exército dos Estados Unidos pode ter descoberto essa tecnologia poderosa anos mais tarde, durante a Operação High Jump? Então é preciso perguntar, o Polo Sul é algum tipo de área de entrada extraterrena? Algum tipo de portal muito importante que tem que ser controlado pelos militares? O governo dos Estados Unidos está acobertando uma presença extraterrena na Antártida? E se a resposta for afirmativa, poderiam ser os mesmos seres de outro mundo que uma vez ocuparam o continente há milhares de anos? Antártida Oriental, outubro de 2015. Os cientistas da NASA anunciaram que, apesar de terem pensado de outra maneira durante anos, eles agora estavam descobrindo que o gelo nesta região está, na verdade, crescendo, em média, 82 bilhões de toneladas por ano. A nevada está atualmente acrescentando gelo na maior parte do continente, mas, ao mesmo tempo, as geleiras estão rapidamente derretendo ao longo da costa da Antártida Ocidental. Os cientistas calculam que desde 2009, até 60 quilômetros cúbicos de gelo, o equivalente a 70 mil prédios como o Empire State, estão desaparecendo no oceano a cada ano. Mas por que o gelo aqui está derretendo, sendo que está crescendo por todo o resto do continente? Nós vemos imagens na televisão de calotas de gelo derretendo e caindo no oceano. Mas isso na verdade ocorre apenas em algumas áreas onde as calotas de gelo estão de fato derretendo. O que é muito estranho é que existem vários fatores para que o gelo na Antártida possa de fato estar crescendo e se expandindo. E isso é muito estranho. Não podemos descartar a possibilidade de que, em certos casos, pode haver cidades inteiras que foram construídas no subsolo e que podem até mesmo ser ativamente mantidas por extraterrestres. Conforme essas cidades são alimentadas de energia ou se expandem em tamanho, elas acabam produzindo algum tipo de calor. E esse calor, por sua vez, está derretendo o gelo acima delas. Se existem coisas embaixo de quilômetros de gelo na Antártida, então isso significa que tem que ter sido formado antes da última era do gelo. Então o que poderemos encontrar lá? Resquícios de uma civilização perdida? Talvez até mesmo ferramentas usadas para erigir essas civilizações. O que realmente existe debaixo do gelo e da neve na Antártida? Esse continente congelado já esteve coberto com vegetação viçosa, assim como as pirâmides que são anteriores às do Egito? E se os extraterrestres realmente habitaram a Antártida? Esses visitantes de outro mundo poderiam ainda estar escondidos lá hoje? Talvez um dia, em breve, nós descobramos o que o gelo da Antártida esconde há milhares de anos. E isso, finalmente, evidencia a verdade sobre o nosso passado alienígena. Segundo crenças hindus, Mamuni Mayan é reverenciado como Visvakarman, o Senhor da Criação, a divindade que planejou e criou a estrutura divina do universo. Mas esse Deus teria mesmo sido uma entidade extraterrestre, como acreditam alguns teóricos? Pesquisadores encontraram pistas talhadas em pedra em todos os templos vastos de Vijayanagara. Vijayanagara teria uma cidade que ligava os homens aos deuses. Os próprios deuses teriam vivido nesta cidade. Shiva e Rama também. Muitas das estranhas estátuas representariam certos aspectos de Vishnu. E ele parece um estranho deus extraterrestre.
São estátuas que estão até hoje em Vijayanagar. Segundo mitos e lendas, trata-se de um lugar muito sagrado por causa de Rama, uma das encarnações de Vishnu. Rama é um deus e esteve neste lugar, por isso o lugar se tornou sagrado. Outras evidências da natureza dos deuses hindus podem ser encontradas em antigas escrituras. Poemas épicos como o Mahabharata e o Ramayana e textos sagrados da literatura védica contêm múltiplas referências a objetos voadores de várias formas e tamanhos. A antiga literatura védica diz que eles tinham vimanas, que eram naves antigravidade, e que voavam pelo céu. A construção vimana está detalhada no Mahabharata e em alguns outros livros antigos e histórias que chegaram até nós. Em Vijayanagar encontramos a tradicional arquitetura Vastu. Portanto, nós vemos templos de pedra cuja forma é cônica. Então, a arquitetura em si era um tipo de cópia das naves espaciais ou foguetes, que eles chamavam de vimanas. Em Vijayanagar, eles usaram a tecnologia Vastu. Essa tecnologia foi usada para construir naves voadoras. Essa tecnologia possibilitou a criação de armas e talvez até de uma energia capaz de alimentar uma espaçonave. Vimanas eram o que chamamos hoje de naves espaciais, máquinas voadoras, mas temos um tipo diferente de nave espacial. Um foguete russo não se parece com um foguete americano e assim por diante. Então, na Índia Antiga, há diferentes descrições de vimanas, com asas, todo tipo de luzes, etc. E os chamados deuses vieram nessas naves. Acredita-se que Teotihuacan, como as pirâmides do Egito, tenham sido construídas por deuses. E os deuses subiram para o céu em naves que hoje podemos identificar como foguetes. Os construtores certamente aprenderam os segredos com os próprios deuses. As primeiras descrições em Teotihuacan tratam de deuses descendo do céu em naves ou serpentes aladas. Então algo extraordinário aconteceu lá. Há uma semelhança interessante entre vários sítios antigos, relatos de deuses subindo e descendo do céu. É muito possível que esses sítios fossem usados como bases de aterrissagem. Então é possível que o conhecimento para construir Teotihuacan tenha vindo de extraterrestres. Segundo estudiosos, o traçado moderno de Teotihuacan sugere que seus construtores dominavam não só a arquitetura, como tinham conhecimentos complexos de matemática e astronomia. Visto do alto, o layout da cidade se parece estranhamente com a placa de circuito de um computador com dois grandes processadores, a pirâmide do Sol e a pirâmide da Lua. O povo do sul da Índia teria mesmo aprendido técnicas avançadas de construção com o fim de canalizar energia cósmica. E nesse caso, isso teria sido feito para que o homem pudesse se conectar com mundos distantes, como acreditam certos teóricos? Vijayanagar teria sido uma das muitas cidades em todo o planeta construídas pelos deuses extraterrestres. Era parte de uma rede de cidades antigas em todo o planeta, que incluía cidades megalíticas na América do Sul, em ilhas do Pacífico, na Índia, no Egito e na África, e em regiões do Oriente Médio. Foi uma das cidades especiais que eles construíram milhares de anos atrás. Quando nos deparamos com pirâmides semelhantes, como as de Teotihuacan e as de Gizé, somos levados a pensar que os mesmos construtores, os mesmos arquitetos, estão por trás desses gigantescos conjuntos.
Mas talvez o aspecto mais intrigante de Teotihuacan seja a descoberta por arqueólogos de que numerosas construções estão repletas de incrustações de mica, um mineral encontrado apenas a 4.800 quilômetros de distância no Brasil. Por séculos, arqueólogos, teólogos e estudiosos debatem o local e até mesmo a existência do maior de todos os mundos perdidos, o Jardim do Éden da Bíblia. Foi aqui, de acordo com o livro hebraico de Gênesis, que um paraíso uma vez existiu. Um paraíso onde os primeiros seres humanos, Adão e Eva, foram de fato criados por Deus. Quando nós olhamos para o Jardim do Éden, sabemos que há de fato uma descrição física de onde ele era. É dito que 4 rios específicos saíam dele, ou de perto dele. Então podemos de fato procurá-lo. 2 destes rios, os rios Tigre e Eufrates, são bem conhecidos. Eles correm por onde é hoje o Iraque. Os outros 2 rios descritos não são bem conhecidos. Os pesquisadores agora acreditam que o terceiro rio, conhecido como o Rio Karun, atravessa o Irã e se junta ao Eufrates ao norte do Golfo Pérsico. Então, em 2010, imagens de satélite revelaram um rio fóssil, ou um leito seco de rio chamado Wadi Baton, que uma vez fluiu pelo norte da Arábia e também se juntou ao Eufrates. Poderiam esses 2 rios ter sido o local dos rios Pison e Gion? Os rios perdidos mencionados na Bíblia que apontam para a localização real do Jardim do Éden? No livro de Gênesis tem um trecho que diz que 4 rios formam um rio. Então, uma leitura muito atenta indica que quando você junta os 2 rios que estão hoje no Iraque, o Tigre e o Eufrates, com o rio que está no Irã, o Karun, e o rio fóssil na Arábia, você forma um rio, sendo esse o local aproximado ao norte do Golfo Pérsico. E de acordo com a Bíblia, esse único rio corria pelo Jardim do Éden. Então, com base em imagens do local e uma leitura atenta do texto hebraico, eu acho que a localização do Jardim do Éden está sob as águas do Golfo Pérsico e não em terra. Os cientistas acreditam que durante a última idade do gelo, as calotas polares tinham 3 quilômetros de altura. E o nível dos oceanos era 50 metros mais baixo do que é hoje. Estudos recentes sugerem que a área do Golfo Pérsico teria sido uma planície seca e fértil do tamanho da Inglaterra, oferecendo um refúgio ideal para alguns dos primeiros humanos fora da África, cerca de 75 mil anos antes. Mas como as calotas polares derreteram ao longo de milhares de anos, as águas do que agora o Oceano Índico inundaram a Terra e formaram o Golfo Pérsico. Durante esse longo período, houve pelo menos 3 episódios de inundações muito importantes, onde você veria uma subida de 9 a 12 metros do nível do mar da noite para o dia. Será que uma grande inundação, talvez a descrita na história bíblica da Arca de Noé, foi mesmo a responsável pelo desaparecimento do chamado Jardim do Éden? Mas que a prova pode ser encontrada ao se estudar textos sumérios antigos. Mesopotâmia. A mais antiga civilização conhecida da Suméria é de 5.000 a.C. e seu primeiro assentamento no sul da Mesopotâmia foi chamado Eridu. Os sumérios antigos têm uma história maravilhosa. Eles acreditavam que viviam em uma área que era mais ao sul da Suméria da época. E nós sabemos disso porque eles disseram que saíram do mar. Escritos cuneiformes antigos que sobreviveram em tábuas de argila sugerem que os sumérios foram levados para Eridu por seu deus Enki. Os textos cuneiformes também descrevem uma raça alienígena chamada Anunnaki, que veio à Terra e criou o primeiro homem moderno. Adão, em sumério ou num sumério bem antigo, significa um pequeno povoado rural.
Eva, entretanto, não é em sumério. Eva é em árabe e nas línguas semitas significa aquela que dá à luz. A palavra Éden é uma palavra pré-suméria e significa plano. Os relatos sumérios podem se referir a um tempo mais antigo. E a uma planície fértil distante, agora perdida sob as águas do Golfo Pérsico. A pergunta é esta: o Jardim do Éden era algum tipo de laboratório onde certas coisas foram criadas por cientistas antigos da época? E se a humanidade foi criada em um Jardim do Éden, então é claro que quem estava criando isso não era um ser humano, era outra coisa. Então é possível que o Jardim do Éden estivesse localizado aqui no planeta Terra? Sim. Mas era uma localização geográfica específica? Não sei, não tenho certeza. Pessoalmente, eu estou mais inclinado à ideia de que o Jardim do Éden era algum tipo de ambiente fechado em algum lugar na natureza. Mas com certeza era algum tipo de laboratório, de onde se originou o homem moderno. É realmente possível que os primeiros seres humanos fossem criados por seres extraterrestres no que é referido na Bíblia como o Jardim do Éden? Se assim for, a prova existiu o tempo todo nas tábuas de pedra cuneiformes dos sumérios antigos? Os Anunnaki estão entre os seres mais misteriosos e poderosos do mito e da tradição sagrada. Os sumérios os descreveram como humanoides, mas sendo seres espirituais sem um físico que tiveram a capacidade de se transformar ou de mudar para a forma humana. Eles vieram à Terra em uma missão especial para trazer sabedoria e também para extrair alguns materiais do próprio plano terrestre. Nos textos cuneiformes, os Anunnaki são descritos detalhadamente, incluindo como eles viveram por centenas de anos. Eles tinham um enorme conhecimento e poder sobre o mundo inteiro. Eles sabiam de tudo. Eles tinham conhecimento de todas as ciências e de todas as artes. De onde eles tiraram esse conhecimento e de onde eles vieram? Isso é um total mistério para os arqueólogos. E você deve se perguntar, eram, na verdade, extraterrestres? Shuruppak, centro-sul do Iraque, 1931. Enquanto cavavam nessa antiga cidade suméria, os arqueólogos encontraram o que acreditam ser uma prova concreta de uma inundação de cerca de 2.900 anos antes de Cristo. De acordo com os relatos da lista real sumeriana, o rei Ziusudra foi o último governador sumério antes de haver um grande dilúvio na terra. As escavações da grande cidade de Shuruppak tiveram início em 1931. E foi a partir dessas escavações que eles começaram a juntar a história do rei Ziusudra. Na cidade de Shuruppak, achamos depósitos de sedimentos que parecem demonstrar ter havido uma inundação cerca de 2.900 anos antes de Cristo. Essa é uma ligação que mostra que o dilúvio bíblico pode ser um fato verídico e de um jeito que consigamos, enfim, provar essa veracidade. Muitas culturas antigas têm a história do dilúvio, que é intrigante. O fato dos mesopotâmios terem uma história de inundação não é surpreendente, porque a história da Mesopotâmia é repleta de contos contendo os rios Tigre e Eufrates e tentando torná-los úteis à agricultura. Até terem construído o sistema de canal, havia inundações ali que arruinavam cidades. Parece que a história da Arca de Noé talvez não seja uma história originalmente hebraica. Nos textos sumérios, encontramos uma história muito mais antiga do Ziusudra, que também sobreviveu ao dilúvio, que construiu uma arca e que conseguiu salvar parte de sua família também. Isso é só uma coincidência ou isso sugere que, na verdade, o conto bíblico foi baseado na história suméria original? As semelhanças estão ocasionando sugestões de que talvez o relato bíblico seja pautado, de certa maneira, nos relatos mesopotâmicos.
Minha intuição é que, certamente, os escritores bíblicos tenham adaptado isso pelas próprias razões teológicas deles. No relato bíblico, a justificativa para o dilúvio é o pecado humano. E então, o que o escritor da Bíblia fez foi usar os relatos das inundações, no intuito de provar uma razão teológica do porquê elas ocorreram. De acordo com a antiga lenda suméria, o grande dilúvio não foi um evento natural, mas foi guiado pelo deus Enlil, que estava cansado do barulho dos seres humanos. Dos Anunnaki que vieram à Terra, essencialmente tiveram 2 líderes. Enlil, que estava na lei, ele era o filho legítimo de Anu, e seu meio-irmão Enki, que na verdade era o primogênito. Eles estavam no comando da Terra. A procriação estava fora de controle. Enlil ficou furioso e decidiu que ia exterminar todos os seres humanos, criando o que hoje conhecemos como Dilúvio de Noé. Enlil pensou que os seres humanos deviam ser liquidados. Eles eram problemáticos demais. E Enki, como Prometeu dos gregos, ficou ao lado dos humanos e disse não. Eles devem ser preservados. Conta a lenda que Enki alertou o rei Ziusudra que construísse um barco para que ele ficasse salvo de um grande dilúvio. Assim como Noé foi instruído a construir uma arca nas histórias da Bíblia hebraica. Essas 2 histórias podem ter as suas origens em fatos históricos? Em Ur e em outras cidades temos provas de inundações, de imensas inundações. Algumas pessoas estão associando isso à história do dilúvio de Noé e a histórias de inundações em outras culturas. Então acho que temos uma tendência onde cada vez mais pessoas duvidam dos mitos, questionam as lendas, mas na verdade com maiores pesquisas descobrimos que a história tem uma base verídica. E de forma bem clara podemos fazer uma opção, fingir que tudo isso é um mito e que isso não existe. Ou então aceitar como nossos antepassados nos deixaram, e então confrontar isso com a possibilidade de estarmos de fato falando de seres extraterrestres incríveis, com a expectativa de vida que podia ser algo normal no lugar de onde vieram, mas que com certeza para o planeta Terra era algo extraordinário. Ou será que a história de Noé pode ser baseada na história de um deus Anunnaki que estava aborrecido? Um deus que estava determinado a aniquilar as criaturas mestiças que habitavam a Terra. Enki, o deus Anunnaki, disse para o rei sumério Ziusudra: o que haveria ali, um dilúvio, o mesmo dilúvio da Bíblia, é que ele precisava fazer uma arca. Diríamos hoje um barco para escapar disso. No entanto, é bem possível que o barco que ele fez para escapar desse dilúvio era, na verdade, uma nave espacial. E que ele foi para o espaço, na intenção de sair desse dilúvio, e que ficou em órbita ao redor do nosso planeta. Se tem uma coisa que une as culturas antigas do mundo todo, é que praticamente todas essas histórias têm mitologia sobre inundações fazendo parte delas. Dilúvios, grandes inundações, cobrindo o planeta inteiro, exterminando todos os tipos de pessoas. Na maioria das culturas, isso é colocado como obra dos deuses, ou de um deus descontente com a humanidade. Agora, é claro que, atualmente, muitas pessoas aplicam isso a um contexto de ufologia. Outras inserem em um contexto religioso. Mas muitos pesquisadores veem os relatos e histórias bíblicas como sendo baseados na realidade, mas com origens extraterrestres. Tanto a Bíblia como especificamente os relatos dos sumérios antigos deixam claro que o dilúvio foi algo que os deuses criaram. Que os deuses fizeram essa inundação ocorrer. Então vemos que os relatos antigos são basicamente uma interação entre os Anunnaki por um lado, com os nossos antepassados por outro. Os Anunnaki garantiram que nós, como espécie, sobreviveríamos. Porque alguns dos Anunnaki tinham a intenção de acabar com tudo nesse planeta. É possível que os Anunnaki tenham sido os responsáveis por causar o que é chamado o Grande Dilúvio? E que essa inundação destruiu praticamente todas as provas do tempo dos Anunnaki na Terra?
Talvez a resposta possa ser encontrada não aqui na Terra, mas em outro planeta, a mais de 55 milhões de quilômetros de distância. Cratera Gale, Marte. 6 de agosto de 2012. O Curiosity sonda a superfície de Marte para avaliar a situação do planeta para a exploração humana. O rover, de 1 tonelada, vai em busca de sinais de água na superfície, um elemento essencial para a manutenção da vida. Acho que uma das coisas fascinantes do ponto de vista da biologia é que Marte, por um período de sua história, foi bastante semelhante à Terra, onde a vida pôde começar a evoluir. Você pode questionar quanto tempo levou isso. O que aconteceu historicamente em Marte, quando começaram a dizer que ele perdeu a atmosfera, quando não houve mais capacidade de sustentá-lo. E podemos aprender muito sobre os processos da Terra que foram bem-sucedidos, porque eu acho que, comparando até que ponto a vida chegou em Marte, onde houve falha nisso? Mas é possível que a missão da sonda Curiosity pode revelar também evidências de que os seres misteriosos conhecidos como os Anunnaki também habitaram em Marte uma vez? Zecharia Sitchin teorizou que os Anunnaki estavam vindo desse planeta, tipo uma estação de passagem. E quando eles vinham, iam para Marte e depois para a Terra. Então dá para pensar, se esse for o caso, que em Marte poderíamos encontrar algum tipo de vestígio dessa civilização dos Anunnaki. Construções imensas em Marte, assim como temos aqui na Terra? Eu suspeito que sim. Se uma presença extraterrestre em Marte pode ser encontrada, seria possível que ocorresse uma consciência global da nossa própria ancestralidade Anunnaki? De acordo com o autor e pesquisador sumério Zecharia Sitchin, a casa dos Anunnaki está em uma trajetória elíptica que traz o planeta para a nossa órbita a cada 3.450 anos. E a próxima visita está planejada para ser no ano de 2900. Zecharia escreveu o livro O Fim dos Dias sobre algumas das profecias do retorno. Deverá ter uma outra aparição dos Anunnaki. Alguns dos Anunnaki podem ficar muito entusiasmados e felizes de ver o que se desenvolveu e no que nos tornamos. Alguns podem ficar chateados por termos ido longe demais. Talvez tenhamos ultrapassado os limites. Os Anunnaki podem nos julgar. E isso poderia ser bom ou poderia ser ruim. Os antigos egípcios falaram de Tuat, que era a travessia entre esse e outro mundo. Ele é um reino que existe tanto nesse espaço, mas também em outro lugar. Isso é como uma ponte, um território, no qual os seres humanos podem sair em vida daqui da Terra e irem para o reino dos deuses. Segundo a interpretação dos textos sumérios de Sitchin, também desempenhou um papel importante na criação cataclísmica da Terra. Se for verdade, será que uma mudança parecida estará guardada na próxima vez que entrarmos em contato com os Anunnaki? Os Anunnaki entraram na consciência e cultura humana, trazendo sabedoria, conhecimento e muitas vezes a tecnologia. Então, quando vemos um retorno em massa dos Anunnaki, com base no passado, podemos esperar ver mais uma vez novas tecnologias, novos conhecimentos e ideias que estão sendo semeadas na consciência humana. Quando observamos a história dos Anunnaki e do seu envolvimento na cultura suméria, precisamos compreender que potencialmente esse é um legado de informações. É para olharmos os registros da humanidade e interpretarmos de onde realmente nós viemos. Existe um denominador comum em todas essas histórias sobre extraterrestres nos visitando em um passado distante, que é a promessa do retorno deles. Como podemos nos preparar para o retorno desses extraterrestres no futuro? É muito simples. Aceitar a ideia de que não estamos sozinhos no universo é a primeira coisa. E a segunda é que eles estiveram aqui no passado
Vão voltar no futuro? É possível que a raça humana foi iniciada. Ou que talvez até tenha sido geneticamente criada por seres extraterrestres em um passado remoto. Essa pode ser de fato a peça que faltava na teoria da evolução humana. E será que a noção de uma presença extraterrestre na Terra também ajuda a conciliar o suposto conflito entre a ciência? Talvez uma noção profunda tenha sido a razão, porque a verdade pode ser muito perturbadora para ser contemplada. Culturas de todo o mundo acreditam que divindades e outras entidades não humanas frequentemente se comunicavam por intermediários chamados de profetas. Um oráculo é uma pessoa, mas uma pessoa em algum estado divino, um estado alterado de algum tipo, que é capaz de ouvir as vozes dos deuses e depois traduzi-las em uma linguagem humana acessível. Mas o mesmo fenômeno se aplicaria aos textos religiosos judaico-cristãos? As histórias bíblicas de anjos e milagres poderiam se referir a um contato ou inspiração de alienígenas antigos? As visitas ou aparições vinham trazer algum dom para abrir a mente, para levar a uma nova percepção, criar uma nova possibilidade, ou uma nova percepção artística sobre algo ou a um novo plano para a humanidade. E assim isso ajuda. Um livro é um objeto comum, estamos familiarizados com ele, mas então se for visto como inspirado pelo divino, podemos vê-lo como mais do que um livro comum. Sempre que Deus escolhe uma pessoa específica para fazer um trabalho específico, existe a oposição. Moisés tinha a oposição do faraó e Paulo, é claro, foi executado. Esses incidentes externos, essas forças que surgem, esse é o fardo, por assim dizer. Algumas pessoas que podem ter recebido mensagens concebidas por extraterrestres ficaram, a princípio, com medo de ter de dedicar toda a vida delas, ou, ainda pior, serem chamadas de loucas. Mas o medo do ridículo ou da morte por parte dos seres humanos poderia explicar por que não há mais mensagens alienígenas sendo transmitidas? Ou poderiam muitos que experimentaram contatos extraterrestres ter negado a própria experiência, porque a verdade pode ser incrível demais para suportar? Os deuses, os extraterrestres, sabiam 100% o que estavam fazendo. Pensem, se nós chegarmos em um planeta diferente e tivermos status divino imediato, usaremos isso em nossa vantagem. Nós não iríamos dizer, não, nós não somos como vocês. Diríamos, sim, nos obedeçam. Se não... E foi exatamente o que aconteceu na Terra 10 mil anos atrás. Imagine uma nave-mãe viajando no universo por séculos a fio. Então eles encontram um sistema solar que possui um planeta com possibilidades de sustentar a vida, a Terra. Os alienígenas observam um crocodilo no rio Nilo, uma criatura que, obviamente, é resistente ao calor. Observam um leão, seu poder, seus músculos. Os alienígenas começam a pensar, poderíamos usar a mistura dessas criaturas em outro planeta. E começam a criar criaturas misturadas através de manipulação genética. Algumas dessas criaturas híbridas existiram no passado. Os sumérios mencionam uma civilização que veio dos céus. Eles chamavam essas criaturas de Anunnaki. Eram seres avançados que vieram aqui explorar o ouro. E para isso, precisavam modificar geneticamente as espécies que estavam no planeta. Segundo textos sumérios, eles criaram o homem. Não é impossível que nós existimos devido a resultados de experimentos de manipulação genética. Há tantas estrelas e galáxias no espaço que é impossível para um cientista como eu dizer que não há alienígenas que poderiam ter visitado a Terra em um passado distante. Existe uma grande possibilidade que alguém ou alguma coisa tenha vindo e manipulado aqueles organismos. Surfside Beach, Montauk, Nova York.
No dia 13 de julho de 2008, uma mulher de 26 anos e 3 amigas descobriram a carcaça de uma estranha criatura deixada na praia pelo mar. Na verdade, isso parece uma criatura híbrida, que possui as garras de um guaxinim, possivelmente o bico de um pássaro e talvez o corpo de um cachorro, um animal bem incomum. Uma fotografia foi tirada e divulgada. Circulou pela internet. Todo mundo viu. Monstro surge na praia em Montauk. As pessoas não conseguiam identificá-lo porque ele não se assemelhava a nada. Parecia uma mistura de diferentes animais. E por parecer tão estranha, a criatura levantou várias teorias. Seria apenas um animal desconhecido? Poderia ser algum tipo de criatura híbrida? Um animal criado geneticamente em laboratório? Alguns acreditam que a criatura misteriosa é um animal híbrido criado em uma instalação governamental de testes próxima, o Centro de Zoonose de Plum Island. O criptozoólogo Lauren Coleman chama a criatura de o monstro de Montauk. Esta é, na verdade, do monstro de Montauk. Uma das coisas que notamos nessa criatura são as estranhas características ao redor de sua boca. Isto parece um bico, realmente parece. Não sabemos o que houve aqui. Seria isso um grifo, uma criatura? Seria uma tartaruga gigante? Infelizmente, alguém pegou a carcaça e supostamente a levou para o seu jardim. E de lá ela acabou sumindo. Então, a única evidência que temos da criatura é a foto. Mas enquanto alguns pesquisadores teorizam que o chamado monstro de Montauk seja um produto da ciência moderna, acreditam que o animal possa ser parte de uma longa linha de criaturas geneticamente modificadas que surgiu através da história da humanidade. Isso pode significar que hoje temos a capacidade de criar animais bizarros a portas fechadas em laboratórios ao redor do mundo. É possível que nossos ancestrais, especialmente os extraterrestres, tivessem a mesma capacidade, porque em textos antigos há inúmeras referências a monstros, seres bizarros que foram descritos em riquezas de detalhes. Antigos artefatos gregos descrevem bestas terríveis como a Górgona, a Hidra de Lerna e o feroz Cérbero. No poema épico de Homero, a Ilíada, o autor grego descreve uma batalha em que o herói, Belerofonte, mata um monstro chamado Quimera. Mas os monstros míticos foram meramente criados pela imaginação dos nossos ancestrais? Ou será que realmente existiram? E alegam que as evidências podem ser encontradas em relíquias do passado. Sugerir que todas essas criaturas não passam de fantasia, na minha opinião, acho que não se sustenta, porque nossos ancestrais não eram estúpidos. Eles descreveram o que eles viram. Nós encontramos diferentes seres híbridos por todo o Egito, como as esfinges, os grifos, criaturas bizarras que, segundo antigos textos egípcios, eles de fato existiram. Eles não são fantasias nem imaginação dos nossos ancestrais. O grifo era uma criatura mitológica que tinha o corpo de leão e cabeça e asas de águia. O leão é o rei dos animais, a águia, a rainha dos pássaros. Então o grifo era o rei de todas as criaturas. A criatura é, na verdade, dois animais unidos de uma forma que desafia as explicações normais. Então, eis a questão: como isso aconteceu? O naturalista Charles Darwin teorizava que todas as formas de vida compartilhavam a mesma origem e evoluíram ao longo dos séculos através de um processo chamado seleção natural. A teoria evolutiva de Darwin pela seleção natural é um mecanismo pelo qual os seres vivos podem mudar de uma forma para outra. Ela tem base no princípio de que organismos que possuem certos traços, que são mutações, podem ter vantagens na luta pela sobrevivência, na luta pela reprodução. E esses traços serão perpetuados através do tempo por muitas e muitas gerações. Certas espécies distintas podem se reproduzir se forem geneticamente próximas, como o asno e o cavalo, o lobo e o cachorro. No entanto, cães e gatos nunca irão gerar prole porque, em primeiro lugar,
Eles não têm assinatura bioquímica para acasalar. Isso é impossível. Mas se a teoria de Darwin, com base na evolução e na seleção natural, não pode explicar a origem das antigas criaturas, então de onde elas vieram? No meio do vale do rio Indo, jazem as ruínas de Mohenjo-Daro. Esta antiga cidade, cujo nome significa Monte dos Mortos, foi um dos maiores assentamentos urbanos do mundo, em 2600 a.C. Segundo antigos textos hindus, após a carnificina em Mohenjo-Daro, um terrível monstro apareceu nos céus. Ele era chamado de Garuda. No Mahabharata, Garuda é uma enorme criatura semelhante a um pássaro e possui rosto vermelho, asas vermelhas, garras vermelhas. É tão grande que pode bloquear o sol. Há histórias de que a fera deixava um certo deus Vishnu montar nela. Agora, o que é intrigante é que em algumas passagens do texto podemos ler que o exterior de Garuda não consistia de penas, mas de metal. Agora, que tipo de pássaro era esse? Nenhuma ave é feita de metal, a não ser que seja algum tipo de máquina. Garuda era um veículo voador. Era capaz de viajar até a Lua e ao redor da Terra a velocidades muito altas. Garuda ainda podia assustar a humanidade com raios que vinham dos céus. Garuda era considerado um matador de serpentes. Na verdade, Garuda precisava comer cobras para sobreviver. Agora imagine um avião atual no aeroporto, acoplado a uma mangueira de combustível. Não é uma aeronave comendo uma cobra. Se observarmos os jatos modernos decolando no meio da noite, o fogo e a fumaça saindo de uma turbina, eles parecem dragões, algum tipo de criatura mítica, especialmente se não souber o que está vendo. E ainda mais se você desconhecer a tecnologia. Então é claro que você vai compará-los a criaturas vivas. Os antigos alienígenas tinham certeza de que nossos ancestrais os adorariam como deuses, porque eles sabiam que nossos ancestrais desconheceriam a tecnologia, que pensariam ser mágica, espiritualidade, intervenção divina, mas nunca foi isso. Então isso quer dizer que se os extraterrestres manipularam nosso DNA, eles também poderiam manipular o DNA de animais? Eles poderiam ter usado o DNA de cada animal do planeta Terra? A criação de um monstro quimérico é certamente alguma coisa que, provavelmente, será possível nos próximos 20 ou 30 anos. Nós já temos a tecnologia necessária para criar alguns tipos de quimera, um animal tido como um monstro. Mas o que nós ainda não temos no momento é a tecnologia específica para controlá-lo. Mas isso é uma questão de tempo. Se os monstros míticos do passado realmente existiram, o que eram? Mensageiros dos deuses alienígenas? Produtos de experimentos genéticos? Armas biomecânicas? E se existiram, onde estão as evidências físicas? Enterradas quilômetros abaixo dos nossos pés? Ou estariam eles, na verdade, por aí, em algum lugar, esperando para retornar? E chegamos ao fim de mais um Alienígenas, desvendando os maiores segredos do planeta Terra. Olá, amigos do YouTube! Se curtiu nossos vídeos, então, por favor, inscrevam-se no canal. Deixe seu like que o YouTube vai recomendar este vídeo para mais pessoas. Não se esqueça de clicar no sininho para ser avisado quando outro vídeo for postado. Curtam nossos vídeos do tipo shorts de curta duração, ajuda o canal, dá essa força para nós, e também estamos publicando vídeos no TikTok. Os links estão na descrição do vídeo. Agora também estamos postando vídeos no site Rumble. Quem curte o tema sobre alienígenas, se inscrevam lá também para ver mais vídeos sempre sem censura.